Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao 51º episódio do Papo de Amigo, 51, Lu. Já diriam os nossos amigos da publicidade, uma boa ideia, uma ótima ideia. Marcou, né? Você ter chegado aqui para ouvir o que a gente tem para falar para vocês. Marquinhos, você tá rouco? Estou rouco, estou jogando no sacrifício hoje, meu amigo. Mas vale a pena, né? Esse é um episódio esperado, mesmo. Um episódio histórico, vocês verão por aí. Eu acho que foi uma das meus amigos. pessoas mais comentadas em todos os episódios da gente convidar, né? A mais. Certeza, né? Não tem nenhuma dúvida. Aliás, o seguinte, vale relembrar, hein, amigos? Com o oferecimento de Samsung Ads, estamos aqui em mais um episódio do Papo de Amigo. Papo de Amigo, você que por acaso chegou aí pela primeira vez neste nosso boteco aqui, o negócio é o seguinte, aqui é o ambiente por onde a gente conta as histórias de profissionais da comunicação que a gente admira muito e que a gente quer dividir isso com vocês, né? Então esse, como a gente falou, episódio número 51, vale, depois que vocês virem esse episódio, é claro, vocês passarem lá pelo nosso canal e verem o que já passou por essa mesa aqui, por essas conversas, porque muita coisa bacana já passou por aqui, muitas histórias legais. Quase 100 histórias, né, Marquinhos? Quase 100 histórias, porque a gente sempre tem, né, 2 convidados aqui, e hoje não será diferente disso, né? Então, convido que vocês vejam o que a gente apronta aqui nos estúdios da Content Club. Muito né? bem. Estamos aqui nos estúdios da Content Club, que é a nossa parceira de conteúdo, e é por aqui que a gente passa esse conteúdo para vocês, seja pelo YouTube, enfim, seja pelo Spotify ou por onde você estiver nos ouvindo, né, Lu? Temos momento blogueirinho hoje? Temos momento blogueirinho, é verdade. É o seguinte, ó, se você está aí, faz o seguinte, se inscreva no nosso canal, siga o Amigos do Mercado em todas as redes sociais, porque os nossos conteúdos chegarão de uma maneira mais fácil até vocês. Além dessa conversa que a gente tem aqui, muitos conteúdos legais passam pelo nosso canal. Então, você também dá uma baita de uma força quando você se inscreve. Então se inscreve, segue a gente nas redes sociais. Ativa o sininho. E não nos deixe falando sozinho, né, Lu? Com certeza. Coloquem aí nos comentários se você já trabalhou com alguma desses 2 personagens que estão aqui hoje no mercado de comunicação. Se você tem alguma história legal para compartilhar, né, Marquinhos? Eu acho que esses comentários fazem toda a diferença dentro dos podcasts que a gente faz, hein? Pois é, comece falando, estou aqui. Você Com certeza. Estou aqui. E da onde você está falando também. Estou aqui te ouvindo de não sei onde, Já conheço essas feras aí. Já tivemos do Uruguai, audiência, já tivemos da Argentina, já tivemos de Montreal. Pois é. Muito bom, né? Gente, esse podcast roda o mundo, meu amigo. Com certeza. Pois é, então não deixe de esquecer de deixar aí o seu comentário. Vamos conversar. Esse papo não pode ficar aqui só na mesa, ele tem que chegar até você. A gente fica muito feliz quando vocês nos contam que vocês estão assistindo aí o nosso podcast. E Lu... Sem perder tempo, Marcos? Sem perder tempo, sem perder a voz. Então já vamos dar o rec. Não, porque é o seguinte, gente. A gente toda semana recebe os nossos convidados com aplausos. Dessa vez acho que eu vou dar até uma cambalhota. Mano. Eu vou plantar bananeira. Porque assim, o personagem mais pedido deste podcast está por aqui. Então, Lu, vamos lá, Lu. Já estou preparado, Marquinhos. Com palmas. Écio Flores, palmas para o Écio. Grande Écio. Meu Deus do céu, hein? A gente tava implorando para você vir, Écio. Isso, eu tô ouvindo vocês falando em vários episódios. Eu quero deixar bem claro que assim que vocês me convidaram, eu aceitei o convite e tô aqui. Não, mas teve uma outra agenda, se eu não me engano, que não tinha dado. Mas não, a grande sacada é fazer isso, é criar esse entusiasmo para a gente poder receber o Écio, além de ser um grande amigo nosso, né? Também é um parceiraço que ajuda a viabilizar essas nossas conversas. Então, não foi à toa que a gente ficou provocando essa história aqui para que a gente conversasse com ele muito próximo da renovação do contrato, né? Foi um momento bem oportuno, né, Marquinhos? Bem oportuno, né? Não, assim, que honra ter você brincadeiras aqui, à parte, muito legal recebê-lo. Se a gente sim faz essa brincadeira toda semana, falando, pô, a gente quer receber o Écio, ficava esquentando, e não foram raras as vezes, que a galera falou assim, pô, tem que receber o Écio mesmo, eu conheço o Écio é meu amigo. E o Écio, você sabe que o Écio marcou minha vida, né? Sério mesmo? Sério, porque no almoço, a última vez que eu encontrei o Écio, estávamos almoçando no Baleia, no restaurante na Faria Lima,
E eu estava na mesa quando eu recebi a notícia da aprovação da minha cirurgia bariátrica. Eu jamais esquecerei quem estava naquela mesa. Que beleza. Pois é, estávamos lá, né? Com o Luciano tendo seu último dia de gulosão, né? Meu? De lá pra cá, agora tá super regradinho, né? Exatamente. Aliás, é na tela do Papo de Amigo que a gente vê o S. 7 de outubro de 2023. Olha só. É. Que bom, parabéns. Boa, Bom, tamo junto. queria agradecer o convite. Obrigado, obrigado pelo único convite. Eu fico parecendo que eu sou um mega... Cara difícil, né? A sua agenda é complicada, cara. Valoriza. É complicada, Isso aí, mas, cara. Os amigos eu sempre tenho tempo, né? Então, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Cara, que honra. Pô, não, o maior exemplo é que quando a gente chamou ele pra almoçar, ele foi lá com a gente. Foi também. Estávamos lá no Baleia, onde foi muito legal, né? E assim, a gente tem aqui o privilégio de te receber para bater esse papo. E cara, o episódio número 51, a gente trouxe muita gente legal aqui, né? Além de você. E existe uma injustiça nesse nosso podcast, que é o seguinte, assim, ó. Nós chamamos 50 e tantos amigos e chamaremos mais 50 pela frente. Para você, senhor, ficou a missão de chamar um único amigo. Exato. Né? E aí, como decidir sobre isso? Quem que estará ao seu lado, que será recebido com palmas aqui para contar a sua trajetória de vida junto com você? Então, meu grande amigo, Rafael Palares. Rafael, palmas para o Rafael. Assim, de fato, tem muita gente que eu conheço nesse mercado, tem muitos amigos, mas assim, não foi difícil. Eu gosto muito do Rafa, o Rafa é um mega profissional, a gente é amigo pessoal também. Né, cara? Cara, aí quando pintou o convite, eu falei, não, o Rafa tem que estar comigo, ele está nessa jornada comigo há muito tempo, então eu achei nada mais justo a gente dividir essa mesa aqui. Este momento. Um papo, Bem-vindo, Rafa. Honra Muito ter você obrigado. aqui também, cara. Muito obrigado. E como é que foi o convite? Ele ligou para ele foi meio que foi um convite ou foi uma intimação? Como é que foi o convite do S para você? Um convite, né? Convite. Foi um convite. Ele falou, pô, tem um podcast de uma galera mais ou menos. Foi um convite que me envaideceu. Tem que admitir que me envaideceu. Que legal, cara. Seja muito bem-vindo. Muito viu? obrigado. Seja muito bem-vindo, viu, Rafael? A ideia é que a gente aqui aproveite esse momento para contar a trajetória de vocês. A gente nem sempre tem o tempo necessário para bater um papo mais tranquilo, para falar um pouquinho sobre as nossas origens. E o objetivo desse podcast é esse, né? Que a gente passe a falar sobre as nossas trajetórias e dividir isso com a audiência dos amigos do mercado, né? E Lu, só que antes da gente entrar nesse papo aqui, Rafa, eu vou cumprir aqui um papel muito importante, que é fazer o meu merchan, Lu. E Marcão, hoje é o único dia que eu vou rezar enquanto você faz o merchan, cara. Porque se tem alguém para pedir compensação, tá nessa mesa. Pois é, vou fazer o merchan, mas vai ser um merchan comentado, Lu. Então, boa. Essa aqui é a parte Essa boa. vai ser o melhor merchan de todos os episódios até hoje. Eu vou contar para você e para nossa audiência o que eu costumo contar todas as semanas e vou pedir para que você me complemente para ver se eu tô passando o recado correto, tá? Qual é o recado que eu costumo falar para nossa audiência aqui? É que as TVs conectadas cada vez mais estão presentes nas casas das pessoas. Eu peço sempre para trazer a marca da Samsung Ads aqui, lembrando e agradecendo o pessoal da Samsung Ads por proporcionar aqui esse nosso papo. E lembro que as TVs conectadas estão cada vez mais presentes nas casas das pessoas, trazendo uma nova experiência de consumo de conteúdo nas casas com as telonas. Né? Onde você consegue consumir o produto on demand, consegue consumir com a mesma experiência do digital, né? E essa experiência também traz algo muito novo para o mercado publicitário, pois através da Samsung Ads, através da Connect TV, enfim, que é uma nova forma das marcas se relacionarem com a sua audiência, você consegue ter dados proprietários, você consegue fazer uma segmentação muito mais eficiente do que você costuma fazer em comunicação de massa, trazendo toda a experiência, enfim, todo o benefício do universo digital, somado àquela experiência do telão dentro de casa, da intimidade que a TV tem, já que a TV é o canal por onde as maiores marcas acessam a sua audiência, só que agora com uma inteligência de dados muito mais apurada. Para fazer isso, nada melhor do que falar com especialistas, quem tem a maior base de Connect TV do Brasil, que é os nossos amigos da Samsung Ads. Então, falem com
o time do Écio. É o que a gente Muito fala bem. toda semana. Perfeito. Perfeito, É isso aí, Marquinhos. Écio. Perfeito, olha só. Amanhã tem uma reunião às 10 da manhã, tá? Você está convidado a participar. O Pete tá. Eu falei pro Marquinhos, cara, tá tão craque nesse merchan. Que eu falei, cara, você tá quase o executivo de negócio O cara tá fazendo Samsung. pitch perfeito. Mas, é isso aí. assim, eu vou até aproveitar aqui falar. Eu sou muito consumidor, enfim, de televisão. Consumo muito mais streaming e aplicativos de televisão conectada do que podcast, por exemplo. E a gente teve que decidir sobre uma compra de televisão para minha mãe, que tem 89 anos de idade. Tá. Aí a TV dela quebrou e tal. E aí, qual que vai pegar? Qual que vai pegar? A gente optou pela Samsung, principalmente porque a gente acha, eu e os meus irmãos, a gente acha o display, não display, o menu muito mais intuitivo e fácil para uma senhora de 89 anos acessar e escolher os aplicativos que quer usar, cara. Não, o Então, produto é incrível, cara. Realmente. Não é porque eu trabalho lá agora. Assim, eu aprendo também, eu não sei muito sobre o hardware, provavelmente, né? sim. Eu conheço um pouco mais que vocês, mas... E quando eu vou comprar também, eu falo com meus colegas lá que cuidam da TV, do hardware, e eles falam em TV com códigos, né? A Sim. B, A, N, não sei do que, tá. E a gente fala de ano de TV, né? Igual carro. Essa TV que ano que é? Essa aqui é 20, é o modelo 20, Essa aqui é modelo... então, tá, o sistema operacional é assim, assado, tal, então... Mas eu comprei uma C8000, cara. Para sua mãe. Sim. E aí eu comprei outro dia também uma que dá para colocar o aplicativo do Game Pass, do Xbox. Isso. Coloquei no meu quarto. Tem o... Sou consumidor Samsung, Boa, viu, cara? Game Hub, isso é incrível. Game Hub. Incrível. E agora falando sobre o mercado publicitário, é notório, enfim, é uma experiência muito diferente quando você vem para uma TV conectada da experiência que a gente tinha de ficar zapeando, né? De passar canal a canal, tal, lá. Você tem um menu, você vai direto na programação que você quer, tal. Então, a experiência, quando a gente olha para o lado da audiência, ela é muito diferente. E quando a gente fala das marcas, né? Agora o que você está aqui, você pode explicar bem melhor do que eu. Qual que é o grande benefício da marca de estar acessando a sua audiência via Connect TV? Olha só, primeira coisa, ela está acessando a nossa audiência, né? Esse é o principal, eu acho, porque assim, a gente tem lá informações, você falou de dados, né? A gente tem uma base, a gente consegue extrair muitos dados do aparelho. Então, a gente está nesse ecossistema de streaming, né, das TVs conectadas. A Samsung, por ser dona do hardware, né, ela tem o hardware que está na casa das pessoas, o sistema operacional, tem uma tecnologia de dados que chama ACR, né, que é Automatic Content Recognition, na sigla em inglês, ACR. Então, a gente consegue, e tem os espaços publicitários, então a gente consegue usar os dados para criar segmentações e a gente consegue extrair muitos dados por ser dono do hardware. Então, no Brasil, nós estamos falando de 19 milhões de aparelhos. Caramba. Que estão habilitados aí para receber a publicidade hoje da Samsung Ads. Se você multiplicar isso por 3, 4 pessoas, nós estamos falando aí de quase 100 milhões de potenciais consumidores que vão serem potencialmente impactados por essa publicidade. E aí a gente tem informações, como a gente consegue entender o padrão de consumo de cada um dos aparelhos, né? Qual canal consome, que programa consome de TV paga, TV aberta, qual aplicativo de streaming ele abre, quantas vezes ele abre, por quanto tempo. Então, assim, a gente tem uma série de informações. Riquíssimas, né? Você falou do Game Hub, a gente consegue saber quem é jogador de videogame, quem tem console de videogame conectado na TV, qual console. Então, isso tudo a gente consegue criar as segmentações, os clusters, né, para entregar publicidade segmentada. E uma das informações que a gente tem com isso, assim, quando eu falo de poder acessar essa audiência, 1/3 das pessoas, desses 19 milhões de aparelhos, 1/3 não consome nenhum minuto mais de TV paga ou TV aberta. 0. Caramba. Então, assim, uma estratégia, para quem está comprando mídia, né, um anunciante ou uma agência, que está tendo uma estratégia de TV, né? Se está fazendo na estratégia de TV, como fazia há 4, 5 anos, está errando, porque de largada, já deixa de fora 1/3 desses aparelhos, 1/3. Outros 20 e poucos, 22%, consomem menos de 1 hora por dia. Então, e aí, mais ou menos uns 11 canais.
Então é muito difícil uma programação agora, uma estratégia de TV, né, de mídia na TV linear Impactar aquela tradicional. pessoa na maneira impactar aquela correta, pessoa. assim. De largada, se você estiver fazendo um plano só na TV tradicional, de largada você deixa fora mais de 50% da audiência que você tem que impactar. Então, as Connect vão ter um papel de complementariedade. Exatamente. Sim, Isso sim. que é o... Não, Não, de complementariedade, inclusive, com o meio digital, cara. Com o meio de mobile. Né? Na Logo, a gente faz muito essa parte de... E aí, complementando o que você falou, a gente tem essa complementariedade com a TV e traz também para a televisão várias ferramentas e recursos da mídia digital, né? Que você só consegue fazer na mídia digital. Eu falei aqui de segmentação, mas também todas as métricas, né? O próprio modelo comercial é o modelo digital. A gente vende por CPM e tal. Então, só que a publicidade é exibida na TV, na tela grande. Na casa das pessoas. Onde as marcas são construídas. Relaxadas, né? Estão abertas para receber publicidade. Então, essa combinação é muito poderosa, né? Sim, Não, muito bom. E que número poderoso, né? A gente fala... Connect TV é um meio. E de fato, né? Putz, quando a gente que trabalhou em TV, né, sabe qual que é o tamanho de 19 milhões de lares. 19 milhões Não, de e putz, outra, é o tamanho de um meio. cara. Não, é É o muito tamanho grande. do meio. Não, crescendo, né? e hoje Esse fala crescimento. muito da jornada do consumidor. E, cara, a jornada ela tem que ter um Connect TV, senão a jornada ela não passa a ser completa. Sim, Exatamente. muito bom. E com isso fizemos o merchan comentado mais... Não, merchan explicativo e autodetalhado. Autodetalhado. Não, mas muito bom também recebê-lo por conta disso, ver se de poder contar para a nossa audiência um pouquinho mais sobre o que a gente fala tanto. A gente fala toda semana da Samsung Ads, nada melhor do que você aí. Inclusive, uma coisa que a gente costuma falar, é que seu time é muito fera, e é verdade isso daí? Muito. Melhor coisa que eu acho que assim, até comentei isso outro dia com um amigo meu, assim, eu acho que eu não tenho muitas qualidades profissionais, mas assim, acho que uma coisa que eu sei fazer bem é montar um time bom, assim, Legal, sabe? Fazer com que as pessoas... Que eu acho que o meu papel lá é assim, é me tornar dispensável, né? Esse que é o meu papel. As pessoas têm que contratar as pessoas porque eu acho que elas fazem melhor aquilo que elas vão fazer melhor do que eu faria. E tem que ser assim, né? Sim. Senão, eu não contrataria, faria eu. Então, as pessoas todas que eu contratei, montei, e foi isso que a gente fez na Samsung Ads, né? Tipo, o nosso projeto lá era uma folha em branco, literalmente, não tinha nada, 0. E aí a gente foi, né, montando, contratar um, contratar outro, monta o time, desenha como vai ser a operação e tal. Quanto tempo tá com a Samsung Ads? Quase 4 anos. 4 anos já, cara. 4 anos. Quase 4 anos. Tempo passa, hein, meu? Muito bom. Lu, vamos lá. Agora, vou pedir aqui para a nossa galera colocar aqui a Content Club na tela também. Vamos falar da Content Club. Afinal de contas, estamos aqui na Content Club. Né? Para quem acessa aqui o nosso vídeo, para quem vocês estão aqui vendo o estúdio, mas é muito mais do que um estúdio, tá? A Content Club não é só um estúdio, é uma agência versátil e dinâmica dedicada a impulsionar as suas marcas para um outro patamar de sucesso, tá? Com experiências tanto de conteúdo, como tem uma turma aqui muito experiente em esportes, tá? Então vale falar com o pessoal aqui, porque é o seguinte, além do trabalho para as marcas, tem o trabalho para os creators também. Então você que está produzindo conteúdo, fale com o pessoal da Content Club aqui, para que vocês estabeleçam parcerias para trazer as suas marcas para um novo patamar de reconhecimento. É uma galera muito fera em produção de conteúdo e também em todo o universo de marketing de influência. Então, não deixem de falar com os nossos amigos da Content Club. We are content, we are influence. Que beleza, E vocês já estão vendo a qualidade, né? Qualidade de imagem, qualidade de som. E a equipe aqui é topzaça. O ambiente aqui é legal, né? Muito A legal. energia do lugar é muito boa também. Muito bom. Vale a pena. Muito bom. Lu, Muito bem. isso aí, ó. Os nossos merchants foram entregues, meu amigo. Agora vem Agora vamos aos trabalhos. a melhor parte. A parte das histórias. Agora vem a melhor parte. E eu vou te falar, cara, que essas nossas conversas, você já deve ter visto algumas, já que a gente fala tanto de você nelas, né, meu? As conversas aqui, elas precedem a existência dos nossos convidados, né, senhor? Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua origem, né? A gente sempre faz a pergunta aqui para os nossos convidados, que é, cara, em algum momento te contaram a história quando o senhor Écio, né, conheceu a dona Ivone, né? E essa história chegou para você em algum momento.
Que história que te contaram, meu amigo? Cara, história relativamente simples, eu acho. Assim. Um encontro... Meu pai e a mãe eram vizinhos, né? Moravam no mesmo bairro e em algum momento... Não sei exatamente como se deu isso, mas... Mas que bairro que era? É um bairro chamado Vila Califórnia. Ela é periferia de São Paulo, aqui é Zona Leste de São Paulo. Vila Califórnia. Eu já ouvi falar da Vila Califórnia. Porque perto de onde, senhor? Cara, ele fica ali perto da Vila Alpina. Sim, Vila Califórnia, exatamente. Agora eu sei. E perto de São Caetano ali, é divisa com São Caetano do Sul. E eu nasci lá, inclusive, e tal, né? Morei lá há bastante tempo. E eles se conheceram ali e casaram, e, enfim. E começou essa história ali, desse Caramba, jeito. e a sua infância passa por ali, senhor? Sem dúvida, sim. Morei lá bastante tempo. Morei lá por 20 e poucos anos, até eu sair. Né? Você tem mais irmãos, assim? Tenho uma irmã mais velha. Uma irmã mais velha. Uma irmã mais velha aqui, ó. Boa. E aí, enfim, eles se conheceram ali, né? Se casaram e tiveram filhos e começou assim uma história. Boa, assim, Muito bom. Você não chegou a conhecer seu pai, né? Não, eu te falei, não, é uma história... Até meu nome é Écio, é meio que uma homenagem ao meu pai. Meu pai é uma história triste, né? Mas, enfim, é a vida. Ele morreu... Meu pai, como a gente morava ali perto da General Motors, em São Caetano, na General Motors, né? Sim. Do lado da minha casa, inclusive. Ele morreu no acidente de trabalho. Ele trabalhava na GM, né? E morreu no acidente de trabalho. E, enfim, minha mãe estava grávida, me esperando. Então, eu não conheci meu pai. Então, meu nome... Né? Minha mãe deu... O seu nome em homenagem. Em homenagem ao meu pai e tal. E aí... Não. E a sua irmã tinha quantos anos nessa época? Minha irmã tinha 3 anos. Sua irmã bem pequenininha. Bem pequenininha E aí, minha mãe grávida. E aí, Dona Ivone com uma missão pauleira. Uma missão pauleira, né? Minha mãe já morreu também há 2 anos, vai quase 3. Mas foi fera. Guerreira. E me fala uma coisa, na tua infância você era um cara tranquilo, você era o cara da turma do fundão, como é que era? Não, eu sempre fui muito tranquilo, cara, assim, a minha infância foi muito boa, assim, né, eu tô com 53 anos de idade, então, assim, era um outro período, né, então eu brinquei muito na rua o tempo todo. Você morava razoavelmente perto do Clube Juventus, né? Mais ou menos, sei lá, ficava de ônibus a uns 20 minutos do Juventus, exatamente. Era a direção, a Juventus é na Moca, né? Até é curioso, depois se você quiser eu conto, mas até fiz peneira no Juventus. Olha lá, cara, sobre isso que a gente quer falar. Queremos saber, pô, lógico. Mas não era longe, não. Mas, enfim, mas brincava muito na rua, jogava bola Era todo. sociável pra caramba. Carrinho de rolimã, pipa, brincava na rua o tempo todo. Eu só saía da rua quando eu ia para a escola. Então, assim, que foi uma colégio você infância... estudou lá? Né? Não, eu estudei em escola pública. Minha vida inteira eu estudei em escola pública. Eu também. Inteirinha. Então, escola pública no bairro, né? Ali até a 8ª série. A gente hoje é 9º ano, talvez, né? Mas antes era a 8ª série. Aí o 2º grau eu fui para uma... Até ouvi o episódio que eu queria mandar um abraço pro Paulinho, inclusive, o Paulinho, inclusive, quando eu estava vendo o episódio dele, o Paulinho Itabaiana, né? Ele morava no Parque São Lucas, que não é longe, é de onde eu morava, e ele também estuda na Federal, né? Que ele falou, eu estudo o 2º grau na Escola Técnica Federal. Edificações da Federal, ele. E que é uma mega escola, super escola. E ali, na verdade, acho que foi um divisor de águas assim, na minha vida, um primeiro divisor de águas na minha vida foi ir para essa escola, porque embora seja pública até hoje, né? Era uma ótima escola. Sim, difícil, com um processo seletivo duro. Processo seletivo super concorrido, tal, uma coisa na época era 10-1, assim. Né? Eu consegui entrar e ali foi... Que curso que você fez? Eu fiz eletrotécnica. Eletrotécnica, que beleza. Técnico em eletrotécnica. Caraca. Trabalhei com isso, inclusive. Vamos saber, pô. Então, assim, foi um divisor de águas porque eu saí do bairro, né? Era na Zona Norte, então era longe. E aí lá encontrava pessoas de vários lugares. Tinha gente de Itaquera, tinha gente de Jundiaí, tinha gente de Pinheiros. Então foi legal porque você sai da bolha, né? Que você vivia ali
vai para um outro... Sai do quadrado, né? É, muito legal, cara. Aí eu conheci muita gente. É uma escola ótima, me preparou super bem. Depois eu acabei fui estudando na USP e tal. Então... E a tua irmã sempre estudou nos mesmos colégios que você? Não, minha irmã teve outro tipo de... Ela estudou no bairro, sim, mas depois foi estudar em São Caetano, fez outras coisas na vida dela, né? Se formou também. Minha irmã é química, né? Então é outra pegada, né? Cara, você imagina o Wesley lá no curso de eletrotécnica, né? O professor falando, e aí, o que você quer ser quando crescer aí, garoto? Eu ainda serei uma dos principais executivos da Samsung, meu amigo. Eu sonhava com isso, né? Da fábrica? Não. Comercial. Ô, Wesley, me fala uma coisa. E sua mãe, ela trabalhava? Quando seu pai era vivo, ela também trabalhava? Cara, minha mãe parou de trabalhar quando ela casou. Qual era a né? profissão dela? Minha mãe trabalhava em fábrica, né? Ela trabalhava numa fábrica lá em São Caetano e tal. Então, assim, não era... Minha mãe estudou até a 4ª série, né? Então... A gente pergunta porque muitos pais aqui, muitas mães trabalhavam na área do educacional, cara. Educacional, da varejo também. Varejo também, muito comercial, né? E ela parou de trabalhar quando casou, uma coisa bem comum na época. Sim. E, enfim, depois também, né, foi complicado, porque ela estava viúva, viúva, 2 filhos, tal, mas, enfim, tocou a vida e tá aqui. Direcionou muito bem os filhos. Super muito bom. bem, super bem. Muito bom esse. Vamos trazer o Rafa para a história, Marcão. Rafa, seguinte, em algum momento, né, te conta a história, né, do senhor Horácio e a da dona Vera, né? Como é que eles se conheceram? O que te contaram sobre isso, meu? Bom, sei que me contaram. Você não estava lá, imagino eu. Não, inclusive a história é estrangeira, hein, cara? Um pouco. Então, Horácio não é um nome muito comum no Brasil, né? Quantos Horácios vocês conhecem, né? Mas são personagens. São personagem aqui, Conheço um né? mídia também. É o mídia, Horácio. Com certeza. Meu pai Horácio sem acento no ar, né? Ele é argentino, então minha mãe é brasileira. E a história que eu sei, né? Ele, sabe esses argentinos que vêm aqui para o Brasil, passam a conversa numa brasileira, sabe? Na Praia dos Ingleses, Canasvieira, Santa então, Catarina. Então. Então, a história que eu conheço, ele veio e ele tá... É Porto Alegre, isso, né? Minha mãe mora e morava, né, em Porto Alegre. Então, ele estava fazendo turismo, eram bem jovens, ele olhou, viu uns morros assim no horizonte, achou bonitos, pegou um bonde, na época tinha bonde, isso, em 66, algo assim, pegou um bonde que ia naquela direção, podia ser o bonde que ia para Glória, para Teresópolis, mas casualmente ia para Glória, que é onde a minha mãe morava, desceu lá, passeou, e na volta ele subiu no bonde, e a minha mãe estava no mesmo bonde. E a minha mãe descende de espanhóis, então ela fala espanhol também. Aí ele puxou um papo, ela conversou e se conheceram naquele bonde. E aí é muito parecida com a história dos pais do Écio, né? Daí do bonde. Caraca, eles pegaram, foram juntos no bonde, né? Foi no bonde. Aí ele voltou, ele morava na Argentina, eles se corresponderam. E aí aquelas histórias aí ele voltou, visitou, se viram, e daí... Não, imagina, ele chegou na Argentina, alguém perguntou, e aí, como é que foi lá no Brasil? Eu falei assim, me apaixonei. Não, imagina. Não, mas qual bonde? Não sei, o bonde que é pro morro. Sensacional, cara. Sensacional. Então, eu nasci, eles moraram depois, se casaram, moraram na Argentina, eu nasci lá. Ah, sua mãe foi para a Argentina. Foi, e eu nasci lá, mas eu vim pequeno para o Brasil, bebê, e fui criado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu quase pelo sotaque não dá você pra se perceber. considera mais argentino ou mais gaúcho? Bah! É gaúcho, Depende né? do contexto. Onde você passa a infância, Claro. adolescência, ali eu acho que cria uma conexão que é de onde você realmente se sente, né? Aquele lugar que você passa Que a região de adolescência. Porto Alegre né? que você cresceu? Glória. Na Glória mesmo? E morei em Petrópolis, Que legal, cara. Mas, antes de sair do Rio Grande do Sul. E tem um time do coração na Argentina ou não chega a esse ponto? Eu não sou muito ligado em futebol, então esse problema eu não tenho. Você sabe que eu tenho um amigo argentino. Essa saia justa eu não tenho. Argentino. E ele torce pro Boca, ele veio pra cá também, né? Quer dizer, na verdade ele não é argentino. Acho que ele é argentino. Não sei se ele é argentino. Não, ele é argentino. Ele torce pro Boca lá, pro Corinthians aqui. Aí, pô, quando ele foi cá, conheceu o sogro, o cara falou, só faltava você ser carioca também. Argentino, carioca.
torce pro Boca, torce pro Corinthians, que o cara é São Paulo. Ele falou, não dá, né? E seu pai trabalhava com o quê? Meu pai se formou em arquitetura. Arquitetura? Se formou no Brasil. Ele acabou se formando Ele estava estudando lá, veio, se formou, estudou na Federal lá do Rio Grande do Sul, se formou em arquitetura. E sua mãe trabalhava também, não? Também, educadora física. Olha que legal. E aí, você tem mais irmãos, não? Tenho meio irmão. A história começou bonita, né? Mas se separaram. Entendi. Não é só porque começa bonita que dura toda a vida. Separaram? Eu tinha 13. 12, 13. Então não é só porque a história começa bonita que ela dura a vida inteira. Mas e qual era a pergunta? Não, se você tinha, mas você falou que tem meio-irmãos, então. Ele casou de novo, eu tenho 13 meio-irmãos por parte do meu pai só. E seu pai voltou para a Argentina? Não, ficou no Brasil, vive no Brasil até hoje. Encontrou um bifiancho top. Ficou no Brasil. É gozado que tanto tempo no Brasil, ele foi aprendendo um pouco de português. E agora, à medida que ele foi ficando mais velho, foi retomando. Hoje ele fala um espanhol como se nunca tivesse saído da Argentina. É engraçado. Caramba! Eu acho legal do argentino que fala cantado, né? Tô no Brasil há 6 anos. 6 anos. Muito bom, cara, muito bom. E Rafael, me conta, como que é como que era o Rafael criança, cara? Que você era o cara mais dos esportes, você era o cara mais da bagunça, o cara da música. Como que era o seu perfil do Rafinha, do Rafael criança? Um pouco do barro, né? Da terra, porque eu vivia em casa com quintal, então muito da subir muro, árvores, sujar no barro, bicicleta, gostava de atividade, furdunça com os meus amigos. Furdunça. Boa. Que bacana. E aí, você lembra o nome do colégio onde você estudava lá? Estudei em mais de um colégio. Eu estudei a maior parte do tempo em escola, colégio e depois universidades públicas também. Porque eu estudei em escola particular no período da infância, mas na 6ª série tinha um colégio lá que era colégio de aplicação, que era um colégio federal era administrado pela... Em Petrópolis? O colégio era na região central lá da cidade. Na Glória. Não, da cidade. Na região cidade central mesmo, da cidade. Então era um colégio que era... tinha inclusive uma prova seletiva para admissão, eles tinham era um colégio bem bacana, assim, e se chamava Colégio de Aplicação, e era administrado pela rede federal, e eu fiz as provas, entrei na 6ª série, estudei depois até o final da escola nesse colégio. Que legal. A educação. Bastante menino educação. estudioso. Olha a educação pública aí, tá vendo? Eu também, cara. 99% da minha... Tirando faculdade, foi público. Temos uma esperança, né, cara? Assim, tá vendo? Eu acho que foi muito boa. Precisamos ter investimento em educação pública. Com certeza, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Muito bom. Agora eu quero trazer pro Écio novamente a conversa. Aí, beleza. Infância, aí você chegou lá na Escola Federal, né? E aí, em algum momento, a moleza acaba. Ele falou assim, meu, amigão, vai ter que trabalhar, cara. Pra trocar esforço por grana. Você lembra qual foi o seu primeiro esforço, a sua primeira troca de esforço por dinheiro? Cara, eu lembro porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade. Trabalhar formalmente. Eu era office boy. Mas era boy interno, então era mais molezinha. Não, eu trabalhava no fórum, né? Então, no fórum lá aqui da Praça João Mendes. Então eu trabalhava, fazia um trabalho de office boy, mas era interno, né? Só no prédio, eu não saía, não ia em banco e tal. Porque tinha os office boys que, né, rodavam a cidade inteira e tal. E como diz um amigo meu, né, ele brinca, falou, bom, depois o seu trabalho foi substituído pelo e-mail, né? E é verdade. Do e-mail. Alguém podia conhecer o Écio e falar assim, tem um processo lá, Écio, que eu vou te dar uma grana aqui se você... O que você fazia hoje, o e-mail passou a fazer, vai um processo para lá. Mas é isso, então eu trabalhava... De office boy, interno. Recebia lá os processos, numa área recebia os processos e eu tinha que levar nos vários cartórios que tem lá no fórum, né? Então, eu trabalhava lá, então eu tinha... E foi ótimo, porque assim, foi uma... assim, eu venho de uma família bem simples e tal, então eu tinha meu dinheirinho ali, não ganhava muito, mas era uma graninha que eu tinha para fazer minhas coisas. Trabalhava de socialzinho, né? Era um ambiente bem formal. Não era social, não. Era, enfim, eu tinha 14 anos de idade. Né? Então, esse foi o primeiro momento aí que eu falei, opa,
e comecei a trabalhar. E eu já estudava, né? Eu E estudava uma à coisa que a noite. gente costuma perguntar aqui, você lembra quanto você ganhava? Putz, não lembro. Não lembro nem que moeda era. Não lembro nem que... Não, isso foi... Eu entrei lá em 84, né? Então, cara, o plano cruzado foi em 86, Sim, né? Então, é assim, não lembro que O moeda. que eu me lembro é que eu já ganhei milhões por mês. Tinha vários zeros. Milhões. Né? Eu, não eu lembro. vejo umas Mas propagandas antigas que ficou louco. Mas 13 era, milhões mas a era tipo previsão. um salário mínimo, assim, provavelmente alguma coisa desse tipo, né? Próximo disso. E então foi legal, porque eu tinha o meu dinheirinho para comprar minhas coisas, né? Para ir para lanchonete, para sair. E esse lance comprar do minhas Juventus roupas. que você comentou foi antes disso? Foi antes disso, minha carreira, então, foi antes da. Não ganhei nada jogando futebol. Não, mas você Não, eu jogava- eu você gostava curtia muito. futebol pra caramba? Adorava, gostava muito de futebol, e Era bom de assistir bola? e jogar. Cara, eu nunca fui. Eu achava que eu era melhor do que eu, que eu era, na verdade. Não, eu gostava, jogava, tinha o time lá da rua e tal, mas aí pintou, falava, vamos fazer uma peneira ali no Juventus, tá? Subimos. Foi com muita tradição, né? Sim, soubemos que ia ter uma peneira ali, tá? Falei, vamos lá. Fui eu mais 2 amigos. E aí fomos, tinha um monte de criança lá fazendo peneira e tal. E aí chegamos lá, aí jogamos ali pouquinho, né? Não dá, peneira não tem. E aí o técnico falou, não, pediu para eu voltar. Eu voltei, eu e um amigo meu falou, vocês dois, vocês voltam, e um ficou pelo caminho. Um não voltou mais. E ele falou, volta dia tal. Tá legal. Aí voltando, pô, a gente tinha que pegar um ônibus cheio, tipo 6 da manhã. E era muito louco, né? Porque assim, com 13 anos de idade... Não, já era independente, né? Pega o ônibus, 6 Já. da manhã, ônibus Bicho lotado, solto, ia bicho lá, solto. demorava, sei lá, 20 minutos, meia hora para chegar lá. Chegamos lá no dia... O cara falou, não, hoje não vai ter treino, o técnico não veio. Pô, volta dia tal. Tá bom, voltamos. Pegamos o mesmo processo. 6 da manhã, pega o ônibus lotado, tá, chega lá, campo encharcado. Ele falou, hoje não vai ter teste de novo, o campo tá alagado, choveu muito, tá, volta dia tal. Pô, aí a minha carreira acabou nesse momento. Só vai enfia o canole no... Aí não voltei mais. Mas aí pensando depois, né, pensando a coisa, vendo em retrospectiva, eu acho que eles faziam isso de propósito. Sim, para ver o Já saber se esse cara tá afim mesmo. E outra, quantas reuniões você já foi em agência de publicidade que você não foi atendido, cara? Então, Como a queria- maturidade muda, gente. Né? Exatamente. Aí, eu acho que eles faziam isso de propósito. Isso que esses Vamos- caras vamos querem testar, mesmo. né? Tem A vontade 500 deles. crianças aqui, vamos ficar com 100. Né? Sim. Porque 400 vão desistir. Não, No e a vida vai ser dura no pra segundo eles, né? treino cancelado, o cara já não vem mais. Então, a minha carreira acabou aí. Entendi. Não, mas foi bom, pô. Já passou da primeira peneira. E aí, assim, e a vida acadêmica, né? Depois do curso técnico lá, você chega a fazer faculdade nessa época? Você segue na sua trajetória profissional? Quais são os próximos passos depois do fórum? Era o seguinte, bom, eu trabalhei, né? Eu estava estudando no colégio técnico. E eu queria ter uma profissão. Precisava ter uma profissão, não tinha família rica, né? Então eu queria ter um trabalho e tal. Então meu plano era, fazer o colégio técnico para trabalhar. E fiz isso, eu trabalhei na Zebra Boveri, que é uma empresa sueca / suíça, né? Uma fusão. Trabalhei lá na USP, no Instituto de Eletrotécnica, como técnico eletrotécnico. Então fiz estágio e comecei a trabalhar, né? Então mesmo durante o colégio eu já estava trabalhando. Só que eu não me identifiquei com aquilo. Fiz alguns meses de faculdade de engenharia e tal, mas não era a minha praia. E aí eu queria ver alguma coisa, fui estudar, sempre gostei muito de humanas, pensei em estudar história e tal, mas também falei, bom, preciso... assim, acho que não tinha um campo profissional muito amplo, né? E aí eu fui estudar economia. Aí prestei vestibular de economia, aí entrei, na verdade, eu fiz um tempo de cursinho, eu não entrei na USP, eu entrei na PUC, fiz 1 ano de PUC, mas assim, eu trabalhava na USP, no Instituto de Eletrotécnica, e estudava na PUC. Então, e eu praticamente usava meu salário inteiro para pagar a faculdade. Falei, tem alguma coisa errada nisso. Aí eu prestei vestibular de novo, e aí eu entrei na USP. Economia, né? E aí eu fui para economia e, enfim. Então, não foi publicidade ainda. Caramba, imagina. E a gente às vezes conversa, né, com essa molecada que tá chegando e tal.
E aí eles, poxa, nos primeiros meses ali de faculdade, falam, poxa, não sei bem se é isso que eu quero, tal. Eu sempre falo para eles, pô, cara, se você tem dúvida, tá ótimo, cara. Porque se você tivesse certeza, isso seria muito perigoso, né? Porque você não conseguiria ver tantas coisas que passarão ao lado. Então, a dúvida te deixa atento, né? E, poxa, você vê, né? Quantas iniciadas você teve ali de curso acadêmico? Eu falei assim, cara, peraí, não é. Não, mas não foi só Pivota, iniciada, muda, não. né? Eu comecei, o curso técnico, terminei o curso técnico, trabalhei com isso, estudei economia, entrei na faculdade de economia, estudei muito na USP, pô, foi difícil Sim, entrar, foi porra. difícil sair. Mas eu fui percebendo que não era aquilo. Então, assim, não era que eu desistia no meio do caminho, mas servia para entender, falar, pô, não é exatamente o que eu quero. Ainda não. Mas qualquer experiência foi boa, entendeu? Lógico. Vai criando Não, e outra, repertório. vai te entendeu? abrindo a mente também. Vai né? criando Você vai repertório. Eu assim, acho que eu aconselho isso aos jovens. Pô, cara, experimenta. Tenta isso, tenta aquilo e tal, porque você vai entendendo, ó, detalhes. E tudo serve, cara. Você usa. Sim. Usa. Eu estudei na economia, estudei econometria, estatística. E aí, na publicidade, eu uso tudo isso. Hoje, com essas métricas todas, sabe? Tá ali, né? Tá em algum lugar aqui. Já serviu, sabe por quê? Porque quando se liga o CEO, fala assim, Sião, qual que é a perspectiva do mês? Você pode colocar a estatística em ação aqui, ó. já. Ou como as questões da macroeconomia vão impactar no seu Sim, negócio. exatamente, entendeu? Não dá para ser... Exatamente. E aí, quando que a comunicação chega para você? Cara, é o seguinte. Na verdade, eu cheguei na comunicação, né? Eu entrei na comunicação pelas portas dos fundos. Então, eu estudei economia, trabalhei um pouquinho na área de importação e exportação de uma multinacional. Então, comecei a fazer estágio, assim, e tal. Mas eu comecei a trabalhar com um pouquinho de marketing, comunicação e tal. Assessoria de imprensa. Gostava disso. Mesmo durante a faculdade, já gostava disso. E aí, eu tinha morado em Londres. Durante a faculdade, eu parei um ano, fui morar em Londres. E fui estudar inglês e tal. E meus melhores amigos lá em Londres eram italianos. Então, em Londres, eu fui subemprego, né? Eu trabalhei fui garçom, mas a maior parte do tempo... Garçom foi poucos dias, mas a maior parte do tempo eu fui padeiro. Olha que legal. Então, era um baker, né? Então, eu fazia sanduíche, brownie, cookie, essas coisas. E para me manter lá. Então, eu pagava minha faculdade, pagava uma escola, morava lá, saía e tal. Eu juntei um dinheirinho, viajei e tal. E meus melhores amigos lá em Londres eram italianos. Aí eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade e tal. E meus melhores amigos em Londres eram italianos, né? Conheci muita gente de todo lugar do mundo, tal, mas meus melhores amigos eram italianos. Eu voltei para o Brasil e terminei a faculdade. Nesse período trabalhei um pouco com comunicação, isso que eu estava te falando. E eu não estava tão contente aqui. Eu falei, pô, eu queria ir para fora de novo, né? Mas aí dessa vez não queria mais fazer um trabalho, eu queria tentar trabalhar com Claro comunicação. que você estava estudando. Na verdade, não, sim, que eu queria, né? Eu queria trabalhar com comunicação. E fui para lá, e fui para Itália. Aí tinha um amigo lá, eu dividi apartamento com ele e tal. E eu falei, bom, eu vou. Que cidade você morou na Itália? Em Milão. Milão? Na verdade, perto de Milão, né? Uma cidadezinha, no início, uma cidade chamada Treviglio, que fica a 30 quilômetros de Milão, mais ou menos. E depois fui morar em Milão. Mas ia trabalhar em Milão. Aí eu comecei a procurar emprego e tal. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Aí eu tinha 27 anos. Queria, né, trabalhar com a área de comunicação. Aí eu comecei a procurar emprego. E deu um tempinho, né? Cheguei, esperei um mês. Falei, bom, deixa eu tentar entender um pouquinho melhor a língua para procurar emprego. E foi isso. Fiz várias entrevistas tal, na área de comunicação. E pintou um trabalho. E foi assim que eu comecei nesse mundo da mídia digital. Pintou um trabalho e começou da seguinte maneira. Eu fui num evento que teve sobre e-commerce, isso em 1998, né? Lá na Bocconi. Bocconi é uma faculdade que tem de negócios, é uma espécie de GV lá da Itália, super conceituada e tal. E teve uma apresentação, um cara mostrando um case, e super legal, tal, de e-commerce e tal. E eu teve um coffee break lá, eu fui falar com o cara, eu falei, pô, gostei, parabéns, achei super legal e tal. E eu falei, eu sou do Brasil, tô querendo trabalhar aqui e tal.
E aí ele olhou para mim e falou, o que você sabe fazer? Eu falei, pô... Cookie. Quase isso. O que você sabe fazer? Aí eu falei, olha, Conta eu e conta. trabalho com comunicação no Brasil, tá? Na verdade, naquela época, usar a internet já era um diferencial, né? E eu usava a internet há 2 anos, tá aqui no... Eu falei, uso internet, tá. Ah, tá legal, a gente tá criando uma área ali que eles chamam de web marketing, né? Que era uma empresa, era uma produtora de internet, fazia sites, né, para grandes empresas italianas, tinha feito site do Vaticano, fazia site para Telecom Itália, para Pirelli e tal. Eles estavam criando uma área de marketing, né? Então, na verdade, marketing nessa época era o SEO, né, que era posicionar os sites no site de busca. Não existia nem Google ainda, tá? Então, é só para você ter uma ideia de quando eu estou falando. Então, eram vários sites de busca, o Yahoo era o principal, mas tinham outros, né? E aí enfim, fui fazer entrevista lá e fui contratado e, enfim, ia ficar 1 ano, acabei ficando 2 anos na Itália. Caramba, e aí que que começou a minha vida no mundo da publicidade. E já eu começou pelo digital, caramba. O digital era a porta dos fundos, né? Não, putz, era a porta dos fundos anos depois, né? Nessa época, ninguém antes nem disso, olhava para você falar digital, que é isso, digital. Mas hoje virou tudo. Caramba. Né? Então, foi assim que eu entrei, Ó, falando de 25 anos atrás, 26 anos. O Écio entra no digital antes do Google e é o cara do digital que sabe fazer cookies, inclusive de verdade. Sim. Não, e que parla italiano ainda. E que parla italiano. Muito bom, muito bom. Assim, a gente já vai continuar com você nessa tua jornada aqui. Cara, eu já pirei nessa parte. Cara, você já deu uma aperitiva, já pirei. Imagina o que vem pela frente. Rafa, vamos lá, cara. Aí depois escola... E aí, quando que você começou a trocar esforço por grana, trabalho? Você lembra qual foi o seu primeiro... A primeira vez que eu lembro de ter feito isso, eu fui no Brick da Redenção, que é uma feira de... Como é que chama aqui em São Paulo? Feira do Rolo? Feira de vender coisas. Sabe assim, você tem em casa, você tem aquelas xicrinhas que eram da sua avó, de cafezinho. Uma tá sem o pires. Tem ali na Benedito Calil. Feirinha. Quinquilharia. Você tem aquelas xicrinhas da sua avó, de cafezinho. Uma tá sem a alça, a outra sem o pires. Geralmente tá rachada, completam. O cara vai lá e vê, assim. Aí eu tinha uns 14 anos, fui lá com um amigo meu. E tinha um cara com uma caixa com um monte de coisa, prego, parafuso enferrujado, qualquer coisa, um ferro de passar quebrado. E tinha um elástico, assim, aquele com 2 pontas de metal, sabe? Aquele para prender. Novinho, no meio da caixa das porcarias. Custava, tipo, R$2. E a gente comprou, tão barato que a gente comprou. Parecia estar um preço bom, né? Aí a gente saiu andando pela feira e um outro cara que vendia outra coisa quis comprar o elástico. Aí a gente vendeu, tipo, por 10 o elástico. E aí a gente, vamos fazer isso de novo? Daí a gente comprou uma coisa que parecia mais ou menos e vendemos para um outro cara. A gente chegou, tipo, com R$2, saiu com R$100. Caramba. Mas isso não era um talento. Foi a única vez. Foi uma oportunidade. Isso aqui vai dar certo todas as vezes aí. Foi a única vez que eu fiz isso. Não, mas... Pô, já dá um comerciante. Não, mas é legal pra caramba, cara. Mas é isso aí mesmo. É fantástica a história. Não, que o cara normalmente conta isso e diz, bom, e daí? Daí não aconteceu nada. Isso foi uma coisa boa, porque eu não sabia o que eu não sei bem ainda, mas não sabia o que eu queria. E isso é bom porque, né, na linha do que tu estava falando, tu começa a experimentar coisas diferentes, vai ampliando o teu repertório. A gente lê um livro, né? Sim. Aquele Range, né, que fala sobre isso. Tu vai ampliando o teu repertório, né, adquirindo experiências que tu nem sabe, depois lá na frente tu cruza com outra. E no fim, isso traz um pouco até compensa um pouco o talento em alguma coisa que tu não tem. Esse alcance que tu tem, ele te traz uma capacidade de fazer, de enxergar as coisas por ângulos, com perspectivas um pouco diferentes. Ele acaba sendo muito bom e tem caras que até estimulam isso na carreira, né? Esse cara que escreveu esse livro, ele fala, né? Ele é contra, assim, muitas das máximas que as pessoas acreditam. Uma delas é aquela, siga seus sonhos e não desista nunca dos seus sonhos, né? Aí a pessoa, aquilo deixa de ser um sonho, mas a pessoa, não, mas era meu sonho. Uma obsessão. Uma obsessão. Então isso é bom porque eu passei, né, tive uma trajetória que também como adoece, em certo ponto, me trouxe, me levou por coisas diferentes.
Eu estudei publicidade. Não me perguntem por quê, porque eu não lembro. Eu queria fazer. Eu tinha 15 anos Isso quando já eu era uma escrevia universidade já. a Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu entrei na faculdade com 16 anos, muito cedo. Então, eu nem me perguntem por quê, eu não me lembro, mas eu gostava de publicidade. Aí trabalhei um tempo com publicidade, como em criação, 2, 3 anos. Mas eu queria me interessava a parte mais estratégica, a parte mais, assim, que eu pudesse agarrar, controlar mais e que tivesse um pouco mais de lógica, um pouco mais de estratégica. Aí eu migrei para a área de marketing. Eu fiz um grande trabalho como criador, tinha uma rede de motéis lá. Eu trabalhei numa agência que era muito criativa e fazia campanhas debochadas, trabalhava com marcas para um público jovem. E eles tinham uma rede de motéis que chamava Motel da Barra. E eles eles brincavam, a campanha dessa rede de motéis brincava com campanhas que estavam no momento. Grandes campanhas ligadas a grandes temas ou causas, assim. E aí eu tinha que criar uma campanha, não sei ideia, daí eu criei a campanha ecológica Motel da Barra, não trepe nas árvores. A campanha foi super... Não sabia. Não sabia, né? Não trepe nas árvores. Cara. Essa foi o trabalho que eu fiz na minha carreira com 19 anos que teve mais repercussão. Caraca. Que hoje, na área de tecnologia, o que eu faço não tem repercussão nenhuma. Né? É mais estável, é mais backstage. Mas essa aí foi o meu momento de auge da minha carreira. Então, eu fiz publicidade, para resumir aqui, e daí eu fui para a área de marketing, comecei a estudar essa área, daí eu entrei num mestrado, também na Federal, estudei muitos anos na escola pública, na universidade pública, fiz um mestrado acadêmico, daí você para de trabalhar, fica lá, né, estudando, lendo e tal, administração com ênfase em marketing. Então, entrei para essa área né, que cruza aí a publicidade com marketing. E aí, iniciei uma carreira na área de marketing que depois drivou para digital e para tecnologia. Entendi. Caraca, Caraca, meu. E Rafa, vi aqui você trabalhou na Claro em 98. Trabalhei no startup, né? Quando estavam licitaram banda B, né? Então, foi bem o começo. Eu estava, então, nessa etapa que eu trabalhava com marketing, muito na área de CRM, marketing direto, gestão de relacionamento com clientes, com base em database marketing. Aquela fase que depois, né, foi, de certa forma, integrada pelo digital, só que com um processo, uma velocidade mais rápida de colher e processar os dados e usar isso. Mas, enfim, a Claro estava iniciando lá, foi um bando de canadense que representavam as empresas que eram sócias da Claro, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, que era a BCP e a International Wireless Systems, que eram duas canadenses que compraram a banda B, e eu participei de toda a estruturação da Claro lá naquela época. E eu montei, junto, né, com a equipe que trabalhava nisso, o primeiro programa, que era o Viva Claro, que era o programa de relacionamento, que tinha essa estrutura de pontos, recompensa, relacionamento e reconhecimento, que migrou ao programa Claro até hoje, né? Foi criado lá nessa época, em 2000, lá na Claro do Rio Grande do Sul. Né? E esse trabalho na Claro foi o seu primeiro trabalho depois, quando você já estava no período de faculdade? Não, então, a faculdade foi o período de criação e depois... falei uma palavra-chave. Com certeza. É trabalho, né? Quando é trabalho, sei lá... A carreira daí em marketing começou no Grupo Betanin, que é um grupo grande lá do Sul, que faz utensílio plástico doméstico. Eles têm várias empresas que fazem utensílios domésticos. Trabalhei na área de marketing desse grupo. E depois, Claro. E depois da Claro Terra... Depois da Claro ainda teve um pouco de história antes do Terra, mas depois da Claro um período em agências, nessa área de marketing direto, marketing de relacionamento. Agências no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a DCS, a Scala, que eram a Scala, as agências. Eu estive na Scala semana passada. A Scala ainda está por lá. Tive semana passada. Exatamente, isso aí. E Rafa, uma coisa que a gente gosta de perguntar aqui também é, quando você dá os seus primeiros passos ali, né, no marketing e tal, uma área que a gente está super envolvido hoje, você consegue identificar pessoas que estavam contigo ali e que hoje permanecem no mercado, mas, enfim, estão em outras companhias? Consegue lembrar de gente que estava contigo no começo da jornada? Na época da Claro, no começo a minha mulher, por exemplo. Essa tá mesmo, né, na jornada.
Conheceu sua mulher no mercado. Na Claro. É claro, né? Claro. O que a gente passa a falar, depois Ela casa, entrou né? no programa de trainees. Ela foi uma clarificadora lá nos idos de 98. né? Ah, que beleza. Mas sim, tem pessoas lá daquela época que seguem, né? Que estão no mercado lá, aqui em São Paulo. O gaúcho migra muito, né? Tem muito gaúcho aqui em São Paulo. Se eu for me lembrando na conversa de nomes que estão por aqui, assim, atualmente, daquela época, eu falo. Não, boa. A gente gosta dessas curiosidades, né? Sim. Por falar em curiosidade, não sei se vocês já passaram a dar uma olhadinha, mas a sua primeira experiência que está retratada no LinkedIn, ela é datada do mesmo ano da experiência do Écio. Ah, que beleza. Enquanto você estava lá na Claro, né, em 1998, o Écio estava lá na Glam Interactive. Que é na Itália. Exatamente. Enquanto você estava lá, o Écio estava lá na Itália, lá, já dando seus primeiros passos na comunicação. E você, senhor, quando fala dos primeiros passos dentro desse nosso mercado aqui, né? Quem são os primeiros rostos que você vê e que até hoje estão pertinho da gente aqui? Cara, todo esse pessoal que... eu voltei para o Brasil em 2000, né? Em janeiro de 2000. Você voltou com algum convite, alguma coisa Não, disso? Você não. voltou porque... Voltei porque eu queria voltar. Quero repatriar. Meu plano, quando eu fui para a Itália, era ficar um ano na Itália. Fiquei 2 anos lá, né? Fiquei trabalhando com publicidade digital e quis voltar para o Brasil. Eu poderia ter continuado lá, porque eu tenho passaporte italiano e tal. Então eu estava trabalhando legalmente lá e tal. Mas, enfim... Quis voltar. Quis voltar. E foi ótimo. Não me arrependi nem um pouco. E voltei para o Brasil, e aí, preciso trabalhar, né? Eu queria trabalhar com isso. E tava fervendo esse mercado, né? Tava bem no comecinho, no ano 2000. E eu tinha um grande amigo também, que poderia estar aqui, inclusive o Alexei Stivanin, que na época ele trabalhava no Terra. Um abraço para o Alexei. A gente trabalhou, na época ele trabalhava no Terra. E eu voltei, a gente se conhecia da época da faculdade, porque ele também tinha estudado na FEA, aí na USP. Só que ele tinha estudado administração, mas a gente se conhecia de lá, né? E aí eu encontrei ele, eu falei, olha, tô voltando, eu trabalhei com isso lá, ele estava no Terra, ele falou, não, beleza. Aí, juro, numa tarde, ele falou, fui na Thomson, falei de você, eles querem te entrevistar. Fui na Léo Burnet, falei de você, eles querem te entrevistar. Bom, enfim, eu acho que em menos de umas 2 semanas eu tinha 2 propostas. E aí eu escolhi, optei por trabalhar na Thomson. Já estava na Mário Amaral já? Já estava na Mário Amaral, a Thomson, já tinha os pavões e tal. Tava aquele comecinho de... Não sei se já tinha, iam colocar os pavões lá, né? Mas eu trabalhava que era o braço digital da Thomson, que era uma empresa chamada Collective Minds, que tinha um acordo com o grupo WPP, na América Latina. Então, os argentinos tinham criado essa empresa, fizeram essa parceria com o grupo da APP e ele era o braço digital da Thomson em vários países da América Latina. Então, assim, estava em Miami, no México, no Chile e tal, e no Brasil. Então, a gente cuidava aqui, todos os clientes da Thomson, e eu cuidava de mídia para a principal conta, que era a conta da Ford. Né, que foi espetacular, porque assim, eu não conhecia ninguém do mercado publicitário, mas de repente eu tinha na minha mão, naquela época já era uma coisa rara, né? Tinha $1 milhão destinado para mídia digital. E eles já separavam a verba, que é coisa que tem empresa que não faz isso até hoje. Então, não destina. Não. Quer dizer, hoje não faz mais sentido separar, mas assim, teve um período que era importante destinar uma verba para mídia digital. E a Ford já fazia isso. Então, eu fiz muitas coisas legais dentro da Thomson, a barra Collective Mind, para a Ford. Então, a Ford mega anunciante. E assim, acabei conhecendo todo mundo no mercado por conta disso. Então, quando vocês estavam falando, que o Écio... porque eu estou há muito tempo nesse mercado, né? Então, digital. Então, todo esse povo que... Então, na época eu trabalhava... Quem cuidava dessa empresa na época era o Marcelo Santiago. Eu trabalhei com muita gente lá. E é chato, vou esquecer nomes. Né? E dentro dessa Connect, você era tipo mídia, atendimento? Eu entrei, passei a ser diretor de mídia lá da conta da Ford. Então eu comprava mídia digital para a Ford. E a Ford era muito referência em digital. Eu lembro dessa época. Fez várias coisas legais. Assim, tinha lá lançamento tinha um clube chamado Clube do Picapeiro,
que era um clube virtual, né? Então, tô falando do ano 2000, tá? Sim. Então, se cadastrava, uma vez por mês tinha um evento, que era o encontro das pessoas que iam fazer um passeio, uma trilha, e não precisava ter uma picape da Ford. Era um conceito da Harley que faz com a Harley, mas para a galera que tinha picape. E assim, era o espírito do picapeiro. Essa época a Ranger estava fortíssima no mercado. Criou-se criou-se uma comunidade, era uma comunidade virtual que ia para o real. Olha só, 25 anos atrás isso. Super legal, a gente fez o lançamento do Ford Direct, era a primeira venda de um carro, né, por e-commerce e tal, que era... Toda a operação era feita virtualmente, ele pegava o carro na concessionária, que era um Fiesta. Se não me engano, era um Fiesta. Enfim, tive muita oportunidade de fazer assim, um espaço curtíssimo, de 2 anos. A gente fez muita coisa. Muito trabalho legal. Então foi muito bacana. Pegou bem o início, tá falando, pegou o início do digital, né? E aí, enfim, você faz parte também de um ícone. Né? Eu vi que você passou, né, pelo mundo médio e depois fez parte de um ícone que foi a agência Clique, né? A Clique foi uma mega escola, né? Então, até hoje. Então, você falou, as pessoas daquela época, Pedro Cabral, o Abel, não, era uma... Eu brincava, o Pedro, puta profissional, né? Gestor de saber o que queria, tá? Eles montaram uma empresa, né? Uma agência digital naquela época. E aí o Abel falava isso para ele na época, até encontrei, tomei um café com ele faz, sei lá, uns 2 meses. Falei isso para ele, cada reunião que eu fazia com ele era uma aula, porque o Abel é um espetáculo, era um filósofo de tecnologia. Então eu saía parecia que eu estava numa aula, né? Ele desenhava as coisas que ele queria, tá? Era espetacular. Então, e são meus amigos até hoje, a gente se encontra. Então, o Pedro a gente se encontra no clube de vez em quando, o Abel está no mercado também, a gente se encontra. Tem muita gente, né? Tem história. E passa, puxa, por boa parte das maiores marcas lá. Tá vendo aqui, putz, atende Credit Card, Coca-Cola, Bradesco, Fiat, Whirlpool. A agência Clique foi uma mega escola, espetacular. E quanto tempo você ficou de agência Clique? Trabalhei 2 anos na Clique. 2 anos? 2 anos na Clique. E 2 anos na Thomson 2 também? anos na Thomson. Então, meu período de agência digital foi isso. 2 anos na Thomson, 2 anos na Clique. E aí eu fui trabalhar, aí eu mudei de lado, né? Fui para trabalhar... Fui para Yahoo. Para vender mídia, né? Então eu estava comprando mídia, eu fui vender mídia. Trocou de lado da mesa. Que beleza. Ó, vamos voltar pro Rafa aqui. Rafa, você, enfim, passa lá pela Claro, conhece a pessoa mais importante que a Claro pôde te trazer, que foi sua esposa. Sem dúvida. Orativo da Claro na sua vida. Né? E aí, enfim, você passa depois pela DCS, enfim, pela Scala, e vai para Terra. Exato. Foi quando eu saí do Rio Grande do Sul, né? Então, eu estava já fazendo uma migração pro digital gradual, né? Nesse trabalho que envolvia, inicialmente era o trabalho da Claro, baseado em database marketing, CRM. Esse trabalho foi ficando mais digital. E Porto Alegre São Paulo parecia mais interessante que o Sul nesse segmento. Aí eu andei procurando, conversando com contatos que podiam me abrir algumas portas em São Paulo, e pintou essa oportunidade no Terra, uma posição em São Paulo. Isso foi em 2008, e aí eu fiz a transição. E aí eu entrei no mundo da 100% digital a partir dali. Então, eu sou desde 2008 100% digital a minha atuação. E o Terra foram 4 anos e meio, 2 em São Paulo, e 2 anos e meio em Nova York. Então, eu trabalhei em São Paulo 2 anos, e aí tinha um projeto que eu levava ali, era de uma rede de publicidade, que o Terra tinha, que era toda a região Latam e mercado hispânico dos Estados Unidos, Easy Target, e abri uma posição de diretor de desenvolvimento de negócios da rede, que era em Nova York. E aí eu fui convidado para assumir a posição, daí a gente se mudou e moramos 2 anos e meio lá. Aí terminou esse assignment e eu voltei para o Brasil. E quanto tempo você foi total de Nova York? 2 anos e meio. 2 anos e meio? E sua esposa topou? Topou. A gente teve sorte, porque assim, a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, eu tenho 2 filhas. Aí a gente deu o convite, ela estava com 6 meses, em 2 meses não ia poder mais entrar num avião. Sim. Então foi aquela confusão, eu fui, voltei, minha filha nasceu, eu fui, montei a casa, ela foi com a minha filha. E a gente, 2
primeiros anos de vida da minha filha foram lá. E ela estava no período de licença maternidade, já aproveitou e falou, vamos para a aventura junto com você. Sim, então, ela trabalhava na Dell e a Dell ofereceu para ela uma posição lá. Ela trabalhou remotamente, depois ela migrou para a Dell dos Estados Unidos. Então, cara. Tudo meio... Tivemos um pouco de sorte também. Puta, que legal, Conciliou cara. tudo. Foi uma experiência muito bacana, porque a rede de publicidade ela era uma operação, deu um pouco de uma visão ampla do negócio em toda a América Latina, uma visão desse business nos Estados Unidos. A gente chegou a ter uma posição importante lá. O Terra, vocês lembram, nessa época ainda era uma empresa de mídia importante. Sim. Foi uma empresa pioneira na transmissão das Olimpíadas. Acho que foi em 2010 teve Olimpíadas, acho que foi 2010. Fora Planeta Terra. Teve. Não, Terra 2012 teve 12, Olimpíadas. então teve... 8 na China, 12 em Londres. É isso aí. Foi um susto, Então, né? teve Quando uma comprou os história, direitos. Assim, como Terra comprou os direitos de transmissão? Então foi uma época que o Terra fez muita coisa bacana, foi uma experiência muito boa e que me colocou essa conexão com o mercado americano, com o jeito do americano de trabalhar e fazer business. Eu acho que me colocou numa trajetória depois que eu fiquei trabalhando muito em empresas americanas, reportando para os Estados Unidos e entrei um pouco nesse... virei mais e fiquei mais internacionalizado depois. Não, internacionalizada a família. Aí quando junta você, sua esposa e as duas filhas, cada um nasce em um país. É verdade. Não, mas a minha filha nasceu no Brasil. Sua filha nasceu a primeira ou a segunda? As duas. Porque eu pensei que a primeira tinha nascido lá. Porque era no meio da confusão. Ele veio pra cá no nascimento dela. E aí elas foram. Tá, entendi. Ele arrumou a casa e falou, agora vem. E você, depois da Terra, você falou que você trabalhou em outras empresas também que reportava para os Estados Unidos. Depois teve duas, na verdade, a minha Mas aí você trabalhou no mudou. Brasil, você não ficou mais fora do Brasil. país. Eu voltei, eu entrei, a Única, que é uma agência de marketing digital, consultoria, eu fui sócio do Roberto lá durante 2 anos e meio. E aí eu assumi uma posição, na época era Tremor Video, que era uma plataforma de venda de publicidade programática para vídeo. E essa empresa que eu estou até hoje, porque a Tremor Video depois virou Telária, depois fundiu, passou por uma fusão com a Rubicon Project. Aí depois a Rubicon virou Magnite. Sim, e aí virou Magnite e a Rubicon depois comprou a Spotex. A Spotex é a primeira empresa com a qual a Samsung assinou um contrato. Isso foi no começo de 2020. Um executivo chamado Joe, da Samsung, estava negociando esse contrato com o Mike Laband, que é um cara da Spotex que está com a gente até hoje, um cara muito talentoso lá da Magnite. Fecharam esse contrato em 2020 e começaram a trabalhar através dessa empresa, Spotex, que era uma plataforma de venda programática de vídeo e TV conectada, com uma tecnologia muito robusta, começaram a trabalhar com a Samsung. Existia uma tecnologia chamada Data Block, que permitia incorporar os dados que a Samsung tinha, de ACR, de todas essas tecnologias, mas impedia que esses dados fossem passados, como chamam no jargão downstream, né, para que o comprador tivesse visibilidade ou acesso a esses dados. Enfim, tinha algumas tecnologias bacanas e por isso eles escolheram a Spotex naquela época. E a Spotex foi depois comprada pela Magnite, né, e aí o resto da história virou, né, essa empresa que até hoje a gente segue na parceria com o Écio. Mas bem rapidinho para terminar, depois então eu trabalhei na Única e aí assumi em 2015 e iniciei a operação da Tremor Video no Brasil, que depois fundiu com a Rubicon, né, e tinha lá o Salomão Júnior, que tocava, você deve conhecer, pela Logan, que tocava a Rubicon, um talento, um cara gênio da publicidade aí, programática, que era né, a gente competia, ele estava, né, na Rubicon, eu na Telária, e a gente acabou trabalhando junto e ficando amigo. Então, cara, sua carreira, então, nessa parte programática, desde a primeira vertente até chegar na Magnite, já são 9 anos de casa. São 9 anos. Caramba, que carreira maravilhosa, cara. E quando que vocês conhecem? Cara, a gente se conheceu... eu estava saindo da Globosat, foi em 2016. Eu estava saindo da Globosat, indo para Trade Lab,
que era uma plataforma de mídia programática, uma startup francesa que estava vindo para o Brasil, e eu fui cuidar da operação, quer dizer, fui montar a empresa aqui no Brasil, né? Já existia na Europa, em alguns países, e estavam querendo vir para o Brasil, me chamaram lá, me escolheram, e eu topei, e foi legal, porque eu fui entender um pouquinho mais de programática, e foi aí que a gente se conheceu. Então, assim, a gente é curioso, né? Porque eu não conheço, o Rafa é um super amigo, mas a gente não se conhece há tantos anos, né? Então, considerando o nosso tempo de vida, né? A gente se conhece há, sei lá, 8 anos, e que não é pouco, né? Já é um tempo considerável, mas... enfim, nos tornamos amigos ali, começamos a falar, primeiramente falando um pouco, muito de trabalho, né, profissionalmente, ele conhecia tudo de mídia programática. O Rafa é espetacular, porque assim, ele é meu conselheiro, assim, o Rafa, ele cita um livro, ele lê muito, ele me dá várias dicas de literatura, ó, o que você está lendo aí, o que é bom ler. Não, mentor. O cara é sensacional. Então, Aparece. Não, é verdade. E aí, assim, é legal porque a gente começou teve uma afinidade ali, né? Sim. Então, começou a falar mais de trabalho, um pouco de trabalho, né? Esse mundo de mídia programática. E começamos a nos encontrar e foi legal, que aí virou uma amizade mesmo. Tem a afinidade. Com as famílias, e, enfim, de ir na casa um do outro e de sair para jantar. Isso Legal. é legal, né? Pô, muito boa. E na sua trajetória, a gente estava falando lá da agência Clique, enfim, da agência Clique, do seu tempo de Yahoo. E aí você muda também, enfim, tem uma mudança radical que é para o Grupo Globo, né? Bom, primeiro essa mudança para o Yahoo, né? Então, eu fui trabalhar no Yahoo. Você já tinha mudado de lugar da mesa. Fui vender mídia e me apaixonei. Aí, de fato, sabe aquela coisa que, então eu fui lá, né? Trabalhei como técnico em eletrotécnica, estudei economia, não achei que não era aquilo. Depois fui trabalhar em agência e tal. Foi tudo legal, tudo contribuiu para, né, me formar, tal. Mas assim, vender mídia eu achei legal. Assim, me encontrei, eu gostava de... Então eu era na área de vendas, na área comercial do Yahoo, e fiquei lá 5 anos. Foi super legal. Gostei bastante. É o momento de chegada do Yahoo aqui, Não, né? Exatamente. O Yahoo e acho que era o único buscador que tinha na época. Exatamente. Né? O Google veio para o Brasil bem depois. E, se não me engano, o Google chegou no Brasil em 2006. 2007. 2006, acho. E, então, assim, muita coisa legal. Mídia. O Yahoo era o site. Yahoo! Né? E foi muito bom, foi legal, aprendi muito lá. Lá tem grandes amigos também, né? O Olavo, que foi meu chefe, o Guilherme Ribemboy, que foi presidente do Yahoo, o Bruno Fiorentini também foi trabalhar hoje está nos Estados Unidos, mas trabalhou um tempo na Austrália, enfim, super, super bacana. Assim, foi um período bem, bem legal. E aí o Fred Miller também. Grande Fred Miller, amigão meu, podia estar aqui. Se não tivesse o Rafa, talvez tivesse o Fred Miller. Ou o Herbert Zeiser lá da Globo, do Globosat, grandes amigos meus. E aí o Fred, né, pintou uma área para montar me chamou para montar a área comercial das plataformas digitais da Globosat. Caramba, que não existia, né? Então a Globosat é uma potência para vender mídia em TV paga, né? E em 2009 isso. E ele falou, a gente está agora distribuindo nosso conteúdo em outras plataformas, né? Site, aplicativo de tablet, enfim. A gente precisa monetizar isso. Né? E, diferentemente da TV paga, assim, só tinha uma linha de receita, a publicidade. A TV paga, você tem as operadoras pagando pelo conteúdo e tem a publicidade. Então, vamos... aí precisava montar uma área. Então, de mídia digital lá. E foi legal. Foi isso que eu fiz lá, montar a área comercial. Eu trabalhava muito com um time lá do Rio que a gente chama de Novas Mídias, né? Eles que ano lá. Foi isso, assim? Eu fiquei de 2009 a 2016 lá. Fiquei 6 anos e pouquinho na Globosat. Só fera ali também. Né? Não, que massa. Falou com a Gisele, trabalhou. Nossa. Sensacional. Quase a gente foi parceiro de grupo, né? Porque a gente tá trabalhando no Diário de São Paulo, na época que era da Infoglobo, e o Marquinhos foi 2009 eu era Globo. Conheci a Gi quando eu tava no Globo e ela na Globosat. Sensacional. E
Enfim, tem esse time lá no Rio que montava, que pensava, né, do ponto de vista de conteúdo, o que ia ser o site, um aplicativo. Então, e eu comecei, por exemplo, a trabalhar falando de streaming lá atrás, em 2012, né, quando a gente... você falou das Olimpíadas de Londres, tinha as Olimpíadas, tinha o pacote de Olimpíadas da Globosat, do Sport TV, né? E tinha uma entrega, tinha o Net Now, né? Que era do VOD, né? A plataforma de VOD da Net. E a gente tinha lá o conteúdo, né? Os melhores momentos do dia, tinha lá os highlights de cada esporte e tal. Que a gente mandava para a net subia na plataforma delas. Só que a gente vendeu patrocínio daquele conteúdo também no streaming. Na cota de Olimpíadas tinha patrocínio. Então, precisava entregar aquele patrocínio. Então, a gente tinha as vinhetas, só que não existia um ad server, né? Não era, né, dinâmica a publicidade. Sobe esse, tira esse e tal. Então, era feito para distribuir o conteúdo. A gente pegava a vinheta dos patrocinadores, colava no conteúdo e mandava para a net. Né? Então, e subia. Precisa tirar esse anúncio. Não dá. Não dá, já tá fechado no arquivo, né? Não dá. Para tirar o anúncio, tinha que tirar o conteúdo. Queimado no arquivo. Né? Quem tá bancando o conteúdo é essa pode-se logo, cara. Então tira isso aí. Por alguma razão, tirar o conteúdo. E aí apareceram problemas, né? Sim. Direito da trilha sonora, do comercial, sabe? Isso vai ficar quanto tempo? Vai ficar indefinido ali. Não, mas eu só tenho direito por 6 meses. Então, Imagina. Então, mas de conhecer a dinâmica, tudo verdade, vai criando, né? Então, a gente fez várias coisas lá de mídia digital, bem no princípio mesmo, né? E quanto tempo foi de Globo? Então, fiquei 6 anos e meio ali. Né? Bastante tempo, cara. Fiquei bastante tempo, foi bem legal. Não, e num período importantíssimo do grupo, né? De muitos canais nasceram nessa época, inclusive. Muitos. O Viva surgiu nessa época. Vários. Né? Você falou dessas Olimpíadas. Não, foi o período de ouro, assim, da TV paga, né? Porque, assim, a audiência crescendo, o número de assinantes crescendo, foi muito... E quando a gente olha para o nosso mercado, era um mercado que tinha uma profunda admiração pelo Pay TV, porque era o período de ouro da Turner, enfim, o período de ouro dos concorrentes na ocasião ali, da Globosat também, né? E com uma turma fera, e é isso daí, né? Fizemos uma Olimpíada, o Sport TV tem o Sport TV 1, 2, 3, 4, 16 lá, né? E como é que se trabalha a publicidade nisso tudo e o momento do digital, né? Ganhando força dentro do grupo, né? Exatamente. Não, sempre foi muito estratégico, né? Era estratégico, mas a TV ainda era muito mais poderosa do que o digital, né? Com certeza. Mas foi bom, porque a gente podia experimentar várias coisas e foi um período excelente. Você vê, né? E quem diria que anos depois, né, rola uma fusão com a TV e a Globosat, né, na ocasião, entra com uma relevância tão grande dentro do grupo, né? Hoje, quando você vê a cara da Globo, enfim, o Herbert está lá até hoje, né? Cara, o quanto que ela tem a cara da Globosat. Sim, sim. Né? Principalmente na área comercial. A galera de negócios tem uma turmona que é daquela época. Concordo. Deu né? uma... Pô, muito bom, muito bom. E aí, enfim, vi aqui uma coisa que ambos vocês também participam. Você, assim, nesses últimos anos aí, vem colaborando muito com a nossa indústria através das entidades, né? Tanto você quanto o Rafa fazem parte do IAB também desde o começo, né? Sim. Né? Colaboram com o IAB desde o começo. Fala aí, Rafa. Eu tive um período, foram 2 anos que eu fui presidente do comitê de vídeo, tá? E que é um momento importante que que a gente está falando aqui, toda essa transformação na forma de consumir, as pessoas continuam consumindo TV, mas a forma como elas consomem muda, tá? E embora aqui tenha uma dinâmica diferente, né? Vocês estavam falando de TV a cabo, TV paga, nunca foi como nos Estados Unidos, que chegou a ter mais de 100 milhões de assinantes de TV, o Brasil nunca teve 20 milhões, né? Sim, mas o Brasil tem um hábito muito forte de consumir TV e a Samsung, com as soluções que eles têm, é uma das empresas que está transformando, né? Participando e puxando essa transformação na forma de consumir, né? Então, essa é uma parte bacana da história também. Mas perdi o fio da meada. O IAB, então, assim, foi um período bacana que a gente estava ali
foi um período muito, acho que mais no início Você já se dessas discussões, sim, dessas discussões em torno da TV conectada, que ainda precisa, né? A gente fala sobre isso, ainda precisa educação de quem compra, de, né, conhecer, saber. A gente percebe que tem uma desconexão ainda grande entre a audiência que esse meio atinge, que o Écio estava falando. Muitas pessoas elas não veem ou veem muito pouco a TV tradicional e elas precisam, né, um plano de mídia precisa incluir, né, outras formas de entregar vídeo, como a TV conectada e streaming, que gera experiência de televisão num ambiente que muitas pessoas, especialmente as demografias mais jovens, não estão conectadas. Então, a ideia, esses 2 anos lá no IAB, foi trazer esse debate e engajar, né, o mercado, agências, compradores de mídia Educar, e tudo mais, e participar um pouco desse trabalho de educação. Mas o Écio tem um trabalho mais... você é membro do board, né? Eu estou no conselho do IAB, né? Mas, assim, minha história com o IAB é anterior a ser IAB, né? Antes de ser IAB, era a Associação de Mídia Interativa. Eu lembro da gente ter feito uma festa, cara, é muito louco falar isso hoje, mas a gente fez uma festa, foi mais um encontro, assim, né? Que era para comemorar que tinha 1 milhão de usuários de internet no Brasil. Caramba, olha isso. 1 milhão, cara. Então isso foi lá, eu estava na Thompson nessa época, provavelmente, devia ser 2000, 2001, alguma coisa assim. Então, assim, era um negócio. Então, a gente viu nascer essa associação, ganhar corpo. Era uma associação que não tinha agência, as agências não participavam, né? Porque as agências sempre tiveram as associações delas. Era de veículo, basicamente. Quem cuidava dessa associação eram os portais, grandes portais, né? O UOL, na época, o MSN, o Yahoo e tal. Nessa época, eu estava no Yahoo. E aí foi ganhando corpo, né? O trabalho que o pessoal tem feito lá, a Cris está fazendo um trabalho maravilhoso. E aí eu fui. E o quão importante é, uma coisa que a gente gosta sempre de enaltecer, quão importante é os profissionais cederem um pouquinho do seu valioso tempo para as entidades. Sim. Né? A gente fala, falando aqui do IAB, mas enfim, tem lá a ABA, tem lá, enfim, SEMP, CONAR e a ARP, quando a gente fala do Sul, eu gosto muito do pessoal da ARP, da Associação Rio Grande de Propaganda. Estive na ARP, cara. Estive na ARP. Né? E o quão bom quão importante é os profissionais cederem parte do seu tempo para isso. Eu e o Écio estivemos lá em Recife, né, no evento do SEMP. Né? Que inclusive o SEMP que está vivendo um momento incrível, né, meu? O novo momento do SEMP, lá com a Regina Augusto, com o Luiz Lara. Sim. Luiz Lara, Regina Augusto, enfim, um timaço lá, trazendo um novo momento aí pro SEMP, né? Esse SEMP Hub que aconteceu aqui em São Paulo, aconteceu no Recife, um baita de um evento, inclusive. Né? Não, sem dúvida. As entidades são importantes, porque a gente precisa ter um mercado forte, regulado no sentido de autorregulado. Trabalhar com ética. Né? E a discussão mesmo, em prol a melhorar o mercado, a melhorar o negócio. Né? Isso faz total sentido. Então, a gente peguei toda essa parte, foi legal. Primeiro participando dos comitês, depois... aí eu teve um período aí de 2 anos, eu fui presidente de um comitê, existia um comitê de veículos, né? De publishers, e nessa época eu estava na Globosat. Aí eu fui presidente do comitê, aí eu me afastei um pouco justamente por falta de tempo. E agora eu voltei, eu estou no conselho do IAB lá. Que legal. E assim, esquecemos de fazer uma pergunta importante, cara. E os momentos, enfim, icônicos da sua vida pessoal, por onde você estava? Quando é que você casa? Quando é que você tem seus filhos? Cara, olha só. Sua esposa não é do mercado. Não, minha esposa é arquiteta. É outro mundo. O que é bom também, né? Lógico, vai estar em linha com a minha filosofia de vida, de ter assim, várias janelas abertas. Assim. A gente se conheceu em 2004, né? Vai fazer 20 anos que a gente se conhece, agora em maio. Bom lembrar. Mas eu sempre lembro. Melhor não esquecer. Não esqueça, hein? Eu sempre lembro. Eu lembrei de uma piada da senha da internet, você sabe? Amor, qual que é a senha do Wi-Fi? A data do nosso casamento. Filha da eu sempre lembro. E, então, nessa época, eu estava Tava no Yahoo. Tava no Yahoo. Não, eu estava na Clique.
Tava na Clique ainda, porque foi no começo do ano, no final do ano que eu fui pro Yahoo. E aí a gente ficou junto, casou em 2008, tava no Yahoo. Tivemos filho, meu filho nasceu em 2013, eu estava na Globosat, minha filha nasceu em 2017, eu estava na Trade Lab. Então, esses foram os marcos aí mais recentes, né, da vida profissional se misturando com a vida pessoal. Que beleza. E você e a Jellyfish, é assim que se... Jellyfish. Jellyfish, então. Jellyfish é uma empresa que na verdade, é uma empresa inglesa. E quando eu fui contratado pela Trade Lab, que é uma empresa francesa, uma plataforma de mídia programática. Montamos a operação aqui que fazia parte do mesmo grupo da Webidia, que é francesa. O mesmo fundo, que era dono da Webidia, comprou a Trade Lab lá em 2015. E aí, a maior operação da Webidia fora estava em 12 países, se não me engano, fora ali da França, era o Brasil. Muito grande, muita gente trafegando por aí. E a gente, como Trade Lab, esse acordo que eles fizeram, essa compra, ele permitia que se usasse os dados da Webidia, de todo mundo que entrava ali na Webidia, para comprar mídia programática usando aqueles dados. Então, era um ativo muito importante e eles resolveram abrir, então, a operação. Bom, a maior operação da Webidia está no Brasil, vamos abrir a operação da Trade Lab no Brasil. Abrimos a operação aqui, eu comecei isso aqui, e depois esse fundo comprou a Jellyfish e juntou a Jellyfish com a Trade Lab e a marca para o mercado passou a ser Jellyfish. E a Jellyfish veio para o Brasil, a gente trabalha como Jellyfish, e depois compramos a Riamp. Então, a Riamp virou Jellyfish. Né? Mas aí já estava saindo, né? Foi um período que eu saí em junho de 2020, o anúncio da compra foi feito, assinou todos os contratos aí em final de agosto. E mas esse período foi curto seu nessa empresa, não foi? Não, fiquei 4 anos lá. 4 anos, cara? Não foi tão curto, não. Não foi, não. Achei que tivesse ficado um ano e quase 2 anos. Montamos toda a operação aqui e foi bem legal. Caramba, e aí chega a Samsung. Pois é. Aí a Samsung eu acho que é a junção de tudo isso que eu vivi na minha vida profissional, né? Essa mistura de Samsung Ads, essa mistura de televisão com mídia digital. Eu trabalhei na Globosat. Eu não trabalhei com televisão na Globosat, mas era uma empresa de TV. Sim. Então, até falei os exemplos que eu dei lá em 2012, falando de mídia no NetNow, né? No conteúdo da Globosat. Tinha o aplicativo do Telecine Play. A gente vendia NetNow, cara. A gente vendia mídia no aplicativo, né, do Telecine Play. Tinha um aplicativo para computador, para tablet e tal. Então, isso tudo, 10 anos depois, né, juntou, apareceu a Samsung Ads. E aí o Rafa tem um papel importantíssimo, porque quando eu falo que ele é meu conselheiro, Eu, né, comecei a participar do processo e falei, pô, Rafa, tá rolando isso. Um bicho diferente, muito diferente. Me ensina tudo que você sabe aí, cara. Ele sabe a muito. Parte programática come com farinha, né? E ele sabe muito dessa coisa, porque ele estava numa empresa que tinha essa coisa de CTV, né? Sim. Então, conversamos muito sobre isso e tal, ele dando umas dicas. Não, mas é legal, cara, ter essa visão conselheira. Assim, eu li não sei se foi você que me passou isso, Rafa, uma vez, ou eu li em algum lugar, que aquela história de ter o conselho, as empresas têm conselho, foi você que me falou sobre isso? Não, você veio com isso. Eu li isso e eu achei bem interessante, isso é legal, eu levo para minha vida. Às vezes as empresas têm os conselhos, né? Então, tem o executivo e tem o conselho, pô. E aí eu estava lendo, alguém escreveu um artigo e falou assim, pô, por que as pessoas também, as empresas têm isso, por que as pessoas não têm isso nas suas vidas pessoais e profissionais? Então, assim, aí eu convidei o Rafa para ser do conselho da minha vida, entendeu? Tipo, faz parte do board aí da minha vida. E a gente se tornou recíproco, muito, né? Então... Isso é importante pra caramba. Eu já tive a oportunidade de contar que no podcast algumas vezes eu tenho essas pessoas na minha vida, sabia? Cara, a Gisele Ginsberg é uma delas. Que legal. Cara, toda vez que eu tenho um momento uma decisão muito importante, cara, eu ligo pra Gisele, eu ligo pro Naná, ligo pro Marcelo Romão. Enfim, são pessoas que eu acabo entrando em contato justamente para falar disso. Os conselheiros também. Caraca. Mas eu tenho meu time também. Tem meu time. A gente tem que ter, cara. Lógico. Pessoas de confiança. Lógico. E olha, pô.
E outra coisa, cara, são pessoas que assim, com o passar do tempo, acabam te conhecendo um pouco mais o seu perfil profissional, você entendeu? E além de passar tecnicamente uma visão de uma pessoa que trabalha com programática, que trabalha com Connectivity, fala, olha, a minha visão é essa, que o mercado daqui tanto tempo vai estar assim e tal, tem um lance da afinidade. Fala assim, pô, cara, isso aqui é o tipo de cadeira que requer isso aqui. Eu te conhecendo, acho que você vai estar bem aqui você vai ter que se adaptar. É isso aí. Não, isso é fundamental, cara. E o Écio citou algo no começo da nossa conversa que, quando eu olho para sua trajetória, não tem como não remeter a isso. Ele falou assim, tudo é uma soma. Sim. Né? Falei assim, cara, aquela faculdade de economia lá atrás, quando você dá start a uma operação dentro de uma big company, como é a Samsung, lançar Samsung Ads ali, né? Falei assim, cara, você tem que ter uma visão de macroeconomia, né, muito importante. Né? Falei assim, cara, o cara começou lá atrás com eletrotécnica. Sim. Né? E aí tá Antes disso, um office boy. E é tudo meio que somado nessa história. Né? Quantas operações que você passou que elas estiveram no seu start? Desde a agência Clique, desde tudo, né? Sim. Cara, porque tudo é um desafio, né? Putz, se você pegar algo que já existe, um baita... Pegar uma Thompson. Putz, a Thompson, cara, já é um monstro de muito tempo, das agências precursoras da nossa indústria. Né? Não chegou na Thompson no começo dela. A Thompson já era gigante. Só que você pega estruturas começando e vai se somando tudo isso à sua carreira. E o aprendizado, porque cada empresa tem uma cultura. Ainda mais quando você traz uma empresa para cá e inicia um processo, né? Tem, pô. E volta a reforçar, né? Quando fala de dados, o Écio olha para os cookies e fala assim, sei fazer. Gostei dessa piada. Gostei da piadinha. Ele sabe fazer 100 cookies. A TV conectada não então, é isso que eu ia falar. Fazer 100. O que eu me identifico com ele, assim, eu trabalho com mobile e a Luna, desde o primeiro dia de vida, não trabalha com cookies. Exato. Não, pior que isso faz tanto tempo que eu não sei mais fazer cookie, infelizmente, cara. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, na hora que a gente tá antes de começar aqui o papo, a gente tava falando da parte educacional e o Écio deixou escapar que você também dá aula, enfim. Isso é do passado. Então, mas quero saber, cara, você não comentou sobre isso. Que período da sua vida e que era curso específico da área de comunicação? Como é que a parte educacional entrou na sua vida como professor? Então, foi um período que eu tive uma atuação dupla. Comentei que eu fiz um mestrado quando eu tinha 20 e poucos anos. Não, foi ainda na Universidade Federal. Era um mestrado acadêmico, então ele te abre porta para o ensino, né? E ali, depois do mestrado, eu segui minha carreira, por um tempo ela se desdobrou, se abriu ali. Eu tive uma carreira gerencial durante o dia e durante a noite. Eu era professor. Então, durante a noite, foi um período bem pesado. Assim, teve uma época... Mas era professor de universidade? Professor de curso? Não, universidade. Eu dei aula na universidade lá no Rio Grande do Sul. Período ainda do Rio Grande do Sul, né? E lá era cursos as disciplinas que eu lecionei foram curso de administração, disciplinas de marketing, pós-graduação também em marketing. Então eu dei vários anos uma disciplina de produto e gestão de produto e preço. Cara. E disciplinas ligadas a marcas, né? Construção, arquitetura de marcas, tudo isso. Falou muito do Henry Ford, né? Começa por ali, né? Então foi um período intenso, porque eu trabalhei por uns 4 anos, que foi a parte mais, assim, que eu fiquei mais envolvido com a vida acadêmica, além do emprego, digamos, a carreira gerencial durante o dia, eu dava aula, orientava trabalhos, fim de semana, muitas vezes dava aula no pós-graduação. Caramba, que jornada, cara. E tinha trabalho de pesquisa ainda, que eu de vez em quando tinha um projeto, então foi uma época intensa. E até aqui... Mas foram daí um período, chegou um ponto que eu segui na gerencial e abandonei a minha... E que ano, mais ou menos, você deixou de ministrar a aula? Acho que foi quando eu vim para São Paulo, foi em 2008. 2008, cara. 2008. Então, foi um período... Desde que eu saí do mestrado, de 98 até 2008, vou para o Rio Grande do Sul às vezes, e você não lembra, porque são muitos, né? Claro, Aí aparece um professor. Você tá no evento. Professor, que bom vê-lo por aqui. Né? Não, mas falam que é mágico, né? Eu tive poucas oportunidades na minha vida, o Marquinhos também, de ministrar curso, enfim. De eu substituir o Marochka, que é um grande irmão que a vida me deu, que foi meu professor.
E é mágico, né, cara? Quando você Ah, tá é ministrando professor, aula e... Não, e a troca, né, de conhecimento. Porque você tá ali para ensinar, mas você aprende muito também com, né, Exato. com a nova geração, enfim. Isso Aí, é professor, muito engraçado falar de legal. professor, porque eu lembro, pô, cara, como marca, né? Assim, quando você tem um bom professor. Eu tive muita sorte, assim, na minha vida, porque, assim, eu tive... Cara, olha só, olha com quem eu já tive aula. Já tive aula com o Cortella, Caraca! no meu período de PUC, tinha lá um ano. Cara, Eu sensacional. vou te falar, essa era um bom aluno. Cortella espetacular. Então, eu tive aula com Pasquale, né? Que Você tá brincando, cara. no cursinho, Não, vai pedir música no Fantástico. Cortella, Pasquale. Tive aula com o Demetrio Magnoli, que é comentarista lá Sim. do Bom News e tal. Ele dava aula de geopolítica no cursinho também. Então assim, cara... Bom, enfim. Aí na faculdade, o Eduardo Gianetti, enfim. Então, isso tudo vai, né, cara? É muito bom quando você sabe Sim. aproveitar. Por exemplo, volta a falar do negócio da educação, né? E tudo isso... Quer dizer, Não, com é exceção do fundamental, Cortella, cara. Educação é fundamental. foi a escola... Foi na PUC, né? Paga, mas assim, esses caras estão em... Tava ali, estão disponíveis. Você aproveita as oportunidades, né? Sim. Não, e sabe que a nossa conversa está chegando aqui, passando pela trajetória de vocês, e a conclusão que a gente chega sempre é que a tal da frase do futebol, né? E aí, jogou com quem? Cara, quando vocês olham para trás, dá uma olhada com quem vocês jogaram. Cara, que vai, sabe? Desde do Fred Miller, como a gente falou, enfim, de todas as pessoas que passaram por perto ali, as marcas que passaram, né, por perto de vocês, é uma trajetória que deve dar muito orgulho para vocês. Muitíssimo. Muito. E falando em trajetória, continua essa trajetória, né, Machão? Continua a trajetória, porque agora a gente fala, né, para dar para seguir aqui para o final da nossa conversa, a gente sempre termina falando sobre o futuro, né? E aí a Tanto gente profissional como pessoal também, né? tanto profissional como pessoal. Vocês aí, além de profissionais renomados com uma responsabilidade muito grande nas mãos, têm uma responsabilidade ainda maior porque também, enfim, lideram e chefiam junto com as suas respectivas a sua família. Sim. Né? E aí, começando por você, para onde que o Écio olha no futuro? Cara, olha só. Profissionalmente, assim, hoje até estava numa apresentação lá interna, né, para todo o time que cuida da América Latina, na Samsung, várias áreas, né, todas as áreas. E aí, eu até, o presidente da América Latina da Samsung, ele fala, bom, Samsung Ads, né, nossa área, divisão de serviços, é o futuro da Samsung, né? E eu até brinquei, eu falei, pô, nessa fase da minha vida, né, da minha carreira, na minha idade, ser futuro de alguma coisa é ótimo, né? Porque em casa, para os meus filhos, eu sou passado. Né? Mas, brincadeiras à parte, então, profissionalmente tem isso, né? Só que eu acho que eu estou apostando num negócio que é o futuro da publicidade. Acho que a gente está na crista da onda. É um dos formatos que mais cresce no mundo. Hein? E, então, assim, tem muito ainda para a gente crescer aqui, para aproveitar essa... a gente vem crescendo muito, mas tem muito espaço para crescer ainda. Tem muita oportunidade e a gente vai aproveitar isso. Estamos mostrando para a Samsung no mundo e aqui para a Samsung também que a gente pode contribuir demais. Pessoalmente, cara, meus filhos são pequenos ainda, né? Então eu tive filho tarde. Então eu tenho um filho de 10, uma filha de vai fazer 7 agora no mês que vem. Então eu quero, né, aproveitar e vê-los crescer, né? Já que eu demorei para ter filhos, eu quero aproveitar. Tem essa vantagem, né? Estou numa fase da minha vida que eu estou menos ansioso, eu sei onde vale a pena gastar meu tempo. Já desperdicei muito meu tempo com coisas que não tinham tanta importância. Então, o que eu quero é isso, né? Junto com a minha mulher, da gente poder estar ali, acompanhar o crescimento das crianças e orientá-los aí da melhor forma para trilhar o caminho deles, né? Muito bom, assim, muito bom, cara. Muito, muito bom, vai ser muito... Até que vem uma pessoa que tem filho, a gente não tem filho, né, Marquinhos? Eu tenho 2. Eu tenho um casal que tem de 11 anos e de 8, uma menina de 11 e um menino de 8, e o Marquinhos tem uma prole. Né? Não, o Marquinhos tem 4 filhos, né? 4 filhos. 4 de todas as idades. E assim, puxa, quem diria eu, né, podendo falar, dar um exemplo aqui por isso, mas assim, você vem aí uma fase muito divertida da vida, cara. Fase de adolescência dos filhos é muito, muito, muito bacana, cara. É controverso essa. É intensa. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que ele tem
filho alguns anos mais velho que o meu mais velho, a menina deve estar uns 13, 14, ele falou assim, poxa, eu tô com vontade, tô com saudade de trocar fralda. Não, o Marquinhos... Sabe esse lance do conselho que a gente estava falando, conselheiro? O Marquinhos, quando eu falo de idade ou quando eu quero fazer algum planejamento dos meus filhos, a minha referência é o Marquinhos. Então, assim, quando eu sento com ele, que a gente não fala amigos do mercado, a pergunta é, que fases estão seus filhos? E uma decisão que eu tive de viajar só com a minha filha, eu sou divorciado, né? De fazer uma viagem só com a minha filha. Legal. Foi mágico. Mágico. Foi acho que o momento mais mágico da minha vida. Eu perguntei pra ele, porque eu falei, Marquinhos, minha filha... Ele falou, cara, um dia ele chegou indignado. Pô, aluguei uma casa de frente pro mar, passar o feriado com todos os meus filhos e tal. Cara, minha filha falou, não, porque o meu namorado não sei o quê. Não, meu filho não, porque vai ter campeonato. Vou comer um cachorro quente. Vou comer um cachorro quente. Eu falei assim, cara, como assim? Sabe? Aí eu comecei a falar, falei, cara, que faz nossos filhos, porque eu quero aproveitar uma fase que minha filha ainda tem aquele lance do pai, do tipo, né? Não tem aquele lance de querer desgarrar porque já tá na fase da adolescência, mas que também não tivesse os compromissos dela, nem o namorado, nem tal. Aí eu falei, Marquinhos, falando, cara, 11 anos é um período maravilhoso. Tipo, vai, curta, tá? E foi mágico. Aproveita porque, cara, depois você tem uma concorrência muito desleal, lógico. Você tem um mundo concorrendo com você. Exatamente. O que é natural. Sim. Exatamente, faz parte. E complemento isso, Lu, falando da idade dos meus mais velhos, que é uma idade que fala-se muito pouco. E, cara, eu vou te falar como é bom de curtir. Que é quando seus filhos começam a ficar adultos e entram pro mercado de trabalho. Cara, minha filha tá com 21, meu filho com 20. Trabalha na publicidade. Cara, é muito legal trocar ideia com eles. Entrevista eles aqui. Vou trazer eles. Mas é legal. Trazê-los aqui pro papo. Sim. Não, e outra coisa, Marquinhos, e você imagina que assim, é numa condição que muitas coisas, o Marquinhos não pode, pelo Amigos do Mercado, não pode compartilhar com os filhos, porque muitas empresas que os filhos trabalham são parceiros amigos do mercado. Verdade. Minha filha é minha cliente. Você entende? Então, assim, é aquela história do tipo, tem um concurso. A gente não pode falar quem ganhou, só ele sabe. Eu sei. E você não pode compartilhar. E fica aquela situação do tipo, pô, tu vai falar, você não vai falar, você é meu pai. Não, você é minha cliente. Você é que mercado. Nessa hora você é mercado. Tem que separar. Sim, tem que separar. Rafa, e você? Me conta, daqui pra frente. Profissional e pessoal. Então, acho que o profissional é seguir a jornada, descobrindo, explorando, né, buscando renovação sempre. Eu acho que eu sou mais velho um pouco, alguns anos que o Écio. Então, acho que assim, para uma das... Embora não pareça, né? A minha filha acha que sim, eu nunca entendi isso. Eu dizia assim, o Écio é mais jovem que eu. E a minha filha assim, mas ele parece. Como assim, filho? Você vê intimidade que eu já conheço essa merda. Mas eu acho que assim, seguir a jornada e ter... Então, eu estava falando a coisa da fase do ciclo de vida também e carreira. A gente tem que ter muita humildade, mas genuína, não dizer que tem que ter muita humildade, né? E você, eu acho que quando você perguntou para mim ali lá antes, quem está no mercado, naquela época, eu pensei pessoas da Claro, pessoas daquela, consegui lembrar de 2 ou 3 um tempo depois. Muitas já estão fora, já estão em pós-carreira qualquer e tal. Então, assim, eu acho que eu estou trabalhando numa área como a que eu estou trabalhando, a minha empresa tem 1.000 pessoas, né? Não tem muitas com 50 plus. Eu acho que envolve muito assim uma dedicação muito grande a aprender e não achar que você sabe. Eu acho que é um erro muito grande. A pessoa azeda quando ela acha eu já vi, eu já conheço, né? E você fica muito empolgado com a sua experiência, com o que você já viu e viveu. E você acha que quando você se defronta com uma coisa, não, eu já sei porque eu já vi. Aquela receita vai funcionar. Essa arrogância, né, e que ela infelizmente é muito comum, e muita gente até capaz, inteligente, chega num ponto da carreira e não se aguenta, ela não consegue conter essa arrogância. É maior que ela. Então, eu acho que uma qualidade que eu acho que eu tenho um pouco essa humildade genuína. Eu me reconheço, eu enxergo o talento e frescor, né, em pessoas que têm 10, 20, 30 anos menos que eu e procuro aprender com isso, procuro ouvir, desafio muito minhas ideias. Então é seguir, né, aprendendo e tentando sempre aprender. Eu estou terminando aquele curso que eu estou aprendendo a programar. Nunca aprendi a programar e trabalho em empresa de software há 8 anos.
eu estou terminando um curso de Python, que é um desafio intelectual bom, assim, mas para entender um pouco melhor fundamentos do que é o que a empresa faz. Então, acho que você tem que aprender, manter muita humildade, é o que minha fórmula para seguir na minha jornada. E na vida pessoal é muito parecido com essa. Minhas filhas têm 8 e 13, né? Sou apaixonado por elas, pela minha família, então é poder acompanhar e estar junto, né, nesse processo, nessa jornada tão bacana aí que vocês conhecem tão bem também. Muito legal, cara. É isso aí. Muito Isso legal. que você falou de futuro profissional é realmente interessante, porque eu tenho 53 anos de idade, né? E é isso, né? Eu já trabalhei, hoje eu sou mais velho da minha equipe, mas e provavelmente vou continuar sendo, né? Mas é isso, a gente tem que estar aberto para essas mudanças todas. E eu já trabalhei com gente eu tive chefes mais velhos que eu e chefes bem mais jovens do que eu, nesse mundo de mídia programática, por exemplo. Tinha um monte de gente, a moçada da Trade Lab lá da França, eram todos, desde o fundador da empresa até o meu chefe, enfim, uma molecada, mas eu tinha que estar aberto. Essa troca é importante, precisa aprender. E assim, você tem que estar aberto, não achar que, molecada, esse cara não sabe o que está fazendo. E aí você se fecha, né, meu? E aí você vai definhando. Exatamente, cara. Exatamente. Não, o que você falou Não, foi na veia. Dá pra ver que você é um cara especial também. Foi um prazer te conhecer, porque eu não conhecia o Rafa. Conhecia de nome. Quero apresentar o Rafa pro mundo. Sim, muito bom, cara. Obrigado por trazer o papo de amigo, agora foi pro mundo. Depois do Não Trepe Nazário, vou dizer, esse aqui é o próximo momento alto da minha carreira. Obrigado por isso. Sensacional. Marquinhos, e aí? Muito bom, muito bom. Sensacional, Pô, cara. a gente fica muito, muito feliz. Quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer a todos que assistiram. A gente até aqui lembrar que temos, além desse papo aqui, muitos outros para que vocês acompanhem lá nos nossos... Mas esse é o melhor. Nos nossos canais. Esse, sem dúvida nenhuma, Eu o não tenho melhor dúvida. dos 51. Eu não tenho dúvida. Nenhuma. E quero agradecer demais a presença de vocês aqui. É sempre uma aula, cara. É sempre uma aula. E pra gente, enfim... acho que fico com essa mensagem na cabeça, sabe? Do poder da soma de todo esse conteúdo. Não, né? Foi o que eu falei assim, putz, mas não é, nada substitui, né? São as coisas somadas. Eu falei assim, poxa, acho que a soma dessas 51 conversas aqui, sem dúvida nenhuma, nos deixa melhor, né? Marcão, Perdão? É nóis. 51º Papo de Amigos, tem mais 50 aí, muita gente especial do mercado passou por aqui, muitas histórias sensacionais, histórias divertidas, histórias que agregaram demais pra carreira, né, Marcão? E cada história é maravilhosa, cara. Não tem o que falar. Agora um brinde, né? Final. Brinde final. Gente, obrigado, saúde e sucesso sempre. Obrigado, valeu. Valeu vocês. E pra vocês, até mais. Até mais. Muito bom.